Bom dia oficialmente, queridos. Bom dia, Rita de Cássia. Bom dia, Luzia Solange, Juramar. Bom dia, Jefferson Gil, queridos. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeiro recado para vocês. Se vocês não estão no Aliança 559, nem no Aliança Ativa, vocês estão perdendo uma bagaceira. Porque, cara, nós estamos descendo o bambu. O negócio está muito legal. Hoje falamos sobre, enfim, alinhamentos dos planetas, lemos o I Ching, o hexagrama 23 do I Ching, chaves enoquianas, cara. Falamos sobre fertilidade, o que é essa fertilização no sentido de ideias, né, da fé pura e viva. Nem falei, mas me veio agora aqui, né? Paulo traz em suas cartas, né, uma fé sem obra, uma fé morta, né? E não falamos disso, mas falamos muito sobre isso em tudo que eu trouxe, né? Aliança Ativa, Luzia Solange trouxe uma referência muito legal, né? Por que falam dessa distância de Deus, né? Por que as pessoas pregam essa distância de Deus, né? E a gente consegue, na Aliança Ativa, sentir a presença do Deus vivo, né? A forma com que a gente conduz as coisas, etc. E a gente sente essa presença do Espírito Santo, do Deus vivo em tudo. O desafio, né, Luzia Solange, é permanecer com essa conexão o dia todo, né? Cada vez mais, entende? Por isso a importância das 5 respirações conscientes, porque a partir do momento que você faz essas respirações, você automaticamente já sabe o caminho, é comer a manga. Eu já comi a manga, então a hora que eu fecho o olho e faço as primeiras respirações, essa conexão se faz rapidamente. E aí, cada vez que a gente faz isso, né? Então, vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer essa conexão agora. Fechar os nossos olhos físicos. Cuidado aí, Jefferson, porque você está dirigindo. Para no lugar seguro para você poder fazer as respirações. Ou presta atenção na sua respiração dirigindo. Essa também é uma possibilidade. A gente não precisa necessariamente fechar os olhos para perceber a nossa respiração, tá? É que a gente castrando a visão que nos distrai, isso potencializa, tá? Então, fechar os olhos físicos por alguns instantes, respira fundo, solta, mantenha o foco na respiração. Só percebendo esse movimento, não precisa forçar. Sinto o ar entrando e saindo. Constante, gradual, mais do que fluido. Respirou fundo. Isso, vai abrindo os olhos, pega as mãos, se auto-abençoa. Isso aí. Muito bom, queridos. Tão simples, né? Tão poderoso. Então, amados, olha aqui. Vamos hoje, página 131, na verdade 130. Normose à plenitude. É isso que nós vamos ler. Começa com um poema da Cecília Meirelles, que diz o seguinte: renova-te, renasce em ti mesmo. Renasce em ti mesmo. Multiplica teus olhos para veres mais, multiplica teus braços para que possas semear estudo. Mas destrói os seus olhos que tiverem vistos e cria outros para ter visões novas. Destrói teus braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, ser outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Cecília Meirelles, né? A gente vai começar escutando esse poema e aí vem o relato de um sonho de Maria, né? Que é a Ana Maria. Roberto trazendo isso, as tentações da normose, falando por Jean Vinelou, ele vai trazer de novo Jonas aqui, Nossa Senhora, né? A escuta do mestre interior, parar de mentir, o Cristo que diz não à normose, olha quanta coisa, o milagre da liberdade, a normose do determinismo, a prisão da expectativa. E aí, assim por diante, nós vamos seguindo. Bora lá, Luzia Solange, nos presenteie, querida.
Quero aqui render graças e agradecer você ao seu trabalho que você tem feito com tanto brilho e esmero. Tem crescido bastante, tá bom? Gratidão, Lúcia Solange, que nós possamos também jogar nossas bênçãos a ela, tá? Co-host. Sim. Está corrostada você. Corrostada. Gostou? Do verbo do quê? Verbo rostar. Co-host. Corrostado. Bora lá, Sol. Terceira. Da normose à plenitude. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe, e dentro de tudo. Cecília Meirelles. Relato de um sonho de Maria 59. Este sonho, eu o tive na véspera, para amanhecer o dia do aniversário de passagem de uma pessoa muito querida da Unipaz e do CT, Mirtes Matos. Como penso que ele tem a ver com o que estou vivendo neste simpósio, desejo relatá-lo. Eu estou subindo as escadas de um edifício em Minas Gerais. Quando chego ao quarto andar, vejo uma criança de 10 ou 11 anos, deitada numa cama, muito machucada. Ela está amarrada em cativeiro durante muito tempo. Ao olhar essa criança, a primeira coisa que me ocorreu foi levá-la para casa, para cuidá-la. Percebo, então, que não posso fazer isto, porque há muitas outras crianças que também estão sofrendo. Eu não daria conta de cuidar de todas elas. Então, ocorreu-me uma ideia. Nossa Senhora de Lourdes cuida. Compreendi que eu devia ter numa gruta uma capelinha, em algum lugar, onde eu levaria todas as crianças necessitadas que me aparecerem em sonhos, ou que eu visse perdidas na rua, para os cuidados de Nossa Senhora de Lourdes. Eu sou católica, mas não entendo muito da vida dos santos e não conheço a história desta Nossa Senhora. Acordei e pensei, onde é que eu poderia realizar isso? E me veio a resposta, na Unipaz. Mais tarde, conversando com Roberto Crema sobre esse sonho, compreendi que era possível trazer essa imagem para a Unipaz. Coincidentemente, num dos últimos encontros que eu tive com a Mirtes, antes de sua passagem, ela tinha pintado algumas Nossas Senhoras, que distribuiu para seus amigos e amigas. A que eu recebi de presente foi a Nossa Senhora de Lourdes. Orando estas sincronicidades, eu trouxe esta imagem da Nossa Senhora de Lourdes, que está aqui para cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças. Agradeço muito essa oportunidade. 1. As tentações da normose. Jean-Yves Leloup. Junto com Nossa Senhora de Lourdes, nós acolhemos também Bernadette, aquela que a viu. E com Bernadette, acolhemos ainda essa qualidade de coração e de consciência que não tem medo de ser derrotada por aquilo que surge. Na época em que Nossa Senhora de Lourdes apareceu para Bernadette, tanto a França como a Europa eram dominadas pelo materialismo. A experiência de Bernadette introduziu outra visão naquele mundo. Bernadette teve que lutar muito contra todas as acusações de loucura e manipulação que surgiram contra ela. Contudo, manteve-se firme com a certeza daquela presença que tinha se manifestado a ela. Foi essa certeza que lhe permitiu atravessar todos esses obstáculos. Assim como para Bernadette, houve momentos em nossas vidas onde o céu se abriu, onde a matéria se abriu. Necessitamos ser fiéis a essa luz, a essa presença, quaisquer que sejam as oposições que possamos encontrar. Essa luz é nossa verdadeira natureza. Penso numa história que vocês devem conhecer, a lenda do grande Inquisidor, relatada no livro Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski 60. A história se passa na Espanha, no tempo da Inquisição. Eu a reconto, adaptando o relato original às nossas reflexões. Cristo e o Inquisidor, o grande Inquisidor, encontra-se com o Cristo que voltava à Terra, e diz, de novo, eu terei que matá-lo porque você semeia a discórdia entre nós. Você coloca em xeque nossas certezas, nossos hábitos, nossas normoses. Você impede as pessoas de serem felizes. Nós, os inquisidores, queremos a felicidade da humanidade. A humanidade precisa saber o que é o bem e o que é o mal. E nós fazemos isso, dizemos o que é bom e o que é ruim. Dizemos, faça isso e você será salvo. Não faça isso senão você vai para o inferno. E as pessoas então ficam tranquilas. Elas se sentem seguras, sabem o que é branco e o que é preto, aquilo que é bom e o que é mal. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas você traz para os homens uma grande liberdade. Você lhes lembra que não é exatamente isso que é bom e exatamente isso que é ruim. Tudo depende da qualidade do coração, a maneira como as coisas são feitas. Tudo é puro para aquele que é puro, e isso é algo muito difícil para os seres humanos. Nós queremos a felicidade deles e isso é a segurança. E você quer dar-lhes a liberdade, que é algo muito difícil. Então nós vamos ter que matá-lo novamente. Essa lenda está bem no centro da nossa abordagem. Qual o tipo de felicidade que estamos procurando? Frequentemente confundimos felicidade com segurança, seja material, afetiva ou intelectual. Queremos as coisas bem certas e a atitude de Jesus, de uma certa forma, é muito próxima do conhecimento dos cientistas de hoje em dia. Porque nada é certo, nada é sólido, tudo está em constante mudança. Aquilo que tomamos como corpúsculo tem também uma realidade ondulatória. Não existe uma atitude justa, existem atitudes que se ajustam. Essa é sempre nossa questão. Qual a atitude justa com as nossas crianças? Com os nossos amigos? Com a natureza? E o inquisidor tem tendência a dizer, faça isso, faça aquilo. Enquanto, nos ensinamentos de Jesus, ele jamais adota esta atitude alienante, porque o que é justo num determinado momento pode não ser justo em outro momento. A escuta do mestre interior. Aquilo que é justo com uma de nossas crianças pode não o ser com outra. Por essa razão é que, dentro da pedagogia iniciática, trata-se de levarmos em consideração as peculiaridades de cada uma de nossas crianças. Não podemos enquadrá-las como na história de Procusto. Existem apenas atitudes que se ajustam.
Por exemplo, quando digo uma mensagem para alguém em estado terminal, isso pode ajudá-lo ou não. Não é pelo fato das mesmas palavras terem ajudado uma pessoa que elas serão de igual ajuda a outra. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Existe um encontro entre o inquisidor e o Cristo no interior de nós mesmos. Aquele que diz dentro de nós o que é bom e o que é mal do ponto de vista externo, como se fosse uma lei, e aquele que nos convida a escutar o interior, a estar atento ao instante para discernir o que é justo. Às vezes, essa atitude pode não ser considerada boa no ambiente em que nos encontramos. Seremos julgados de forma negativa. É preciso coragem para ser fiel a essa palavra interior, como indica a história de Jonas. Parar de mentir como respeitar os outros e o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, como se respeitar e não mentir a si próprio. Existe um momento em nossas vidas no qual podemos nos enganar, nos equivocar, mas não é mais possível mentir para nós próprios. É possível deixar de mentir para si próprio, deixar de se contar histórias, o que pode acarretar doenças e infelicidade. Bernadette é um bom exemplo de alguém que não sabia mentir para si mesma. Diante da lei exterior, o Cristo nos faz lembrar da lei interior, avançar em nosso caminho sem mentir para nós mesmos, mesmo que isso tenha consequências na normose do meio que nos cerca. Essa é a própria atitude do Cristo, sua maneira de encarnar o Messias. Seus discípulos e o povo de Israel esperavam um Messias triunfante, alguém que se impusesse pela força, seja ela política, mágica ou científica. O Cristo toma uma outra via, ele não seguiu a via normal ou normótica do sucesso, e isso foi algo perturbador, mesmo para aqueles que lhe eram próximos. Ele virou as costas para a normose e foi conduzido para o espaço de vacuidade, o deserto, e lá ele foi tentado. As tentações que Jesus sofreu foram aquelas propostas pelo diabolos, para que ele seguisse um caminho de poder, levando o povo a acreditar que ele resolveria todos os seus problemas, dispensando-os do exercício da liberdade. Esse é o grande poder do inquisidor, libertar os homens do fardo de sua própria liberdade. No entanto, é justamente desta liberdade que o Cristo não quer nos libertar. Pelo contrário, ele quer nos convocar a ela. Essa atitude é um convite ao discernimento. O mestre que nos ensina, será que pensa por nós ou nos ajuda a pensar por nós mesmos? Será que diz o que temos que fazer ou o que nos diz nos ajuda a discernir por nós mesmos? Essa questão continua sendo atual, pois não faltam pequenos inquisidores que vão vir nos dizer, faça isso ou faça aquilo. Eles buscam pensar por nós, procurando nos libertar do fardo de nossa liberdade. Cristo diz não à normose. A primeira tentação do Cristo no deserto foi aceitar que as pedras se transformassem em pão para, assim, saciar a fome de todos. Para a tradição antiga da igreja, essa tentação simboliza que podemos acreditar que todos os problemas dos homens podem ser resolvidos por meio da economia. Se todas as pessoas tiverem o que comer, não teremos problema, e não haverá nem mesmo necessidade de se falar de Deus. Se todas as pessoas estiverem satisfeitas economicamente, a paz virá ao mundo, e todos os seres humanos serão felizes. Essas são palavras que muitas vezes nos seduzem. Dentro desse discurso há um fundo de verdade, pois não podemos falar de espiritualidade a alguém com o estômago vazio. Antes de tudo, devemos dar o pão, suprir as necessidades básicas de todos. Contudo, o pão é necessário, mas não é o suficiente. O homem também vive de poesia, de amizade, e se o pão lhe for dado sem essa amizade, sem essa qualidade de presença, ele será como uma pedra em seu ventre. A primeira normose contra a qual Cristo lutou foi o discurso que diz que as satisfações materiais dos seres humanos podem resolver todos os seus problemas. O homem não vive apenas de pão. O ser humano não é apenas o homo economicus. A segunda tentação de Cristo é a do poder. Eu darei a você todas as nações, de todas elas você poderá fazer uma só, se você se inclinar diante de mim. Yeshua respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Vemos, nesta passagem, a tentação do poder político de juntar todas as nações numa só, de uniformizar, reduzir todas as diferenças dentro do mesmo molde, colocar todos numa espécie de grande exército com regras muito precisas, dizendo aquilo que é certo e o que é errado. Aquele que for capaz de dirigir o mundo desta maneira será o seu mestre. Jesus lembra que o único poder é o poder de Deus, que respeita as diferenças. Como falamos anteriormente, no jardim não existem flores de uma única cor. Cada uma tem sua particularidade, seu perfume. Da mesma maneira, Deus faz florescer no mundo nações diferentes, etnias diferentes, tradições diferentes, religiões diferentes. A diferença não significa separação. Pelo contrário, ela é a condição para que haja união. Se não formos diferentes uns dos outros, não poderemos nos unir uns aos outros. Se todos pensamos a mesma coisa é porque já não pensamos mais. É justamente por termos pontos de vista diferentes que nosso próprio pensamento pode ser estimulado. Nem confusão, nem separação, mas união e diferenciação. Jesus renuncia a ser um Messias político para dominar os seres humanos. Ele se conduz como o sal da terra. O sal não é aquilo que dá gosto aos alimentos, é aquilo que releva o gosto de cada alimento. Quando a expressão sal da terra é utilizada, isso não significa que o outro tem um gosto idêntico ao nosso. A função do sal é a de dar a cada um o gosto que lhe é próprio, ressaltando sua particularidade, sua diferença. Na terceira tentação de Jesus no deserto, o diabo lhe propõe se lançar do alto do templo para, a partir da magia, chegar até o chão, ileso, e dessa forma, fascinar aqueles que estão à sua volta. Jesus recusa-se a isso, sempre buscando preservar a liberdade do ser humano. Jesus renuncia ao poder econômico, ao poder político e também ao poder da magia. O milagre da liberdade existe algo em nós que gostaria de ser obrigado a crer, não ter que escolher, ser convencido. O Cristo nos lembra que nada nem ninguém pode nos obrigar a crer. Podemos presenciar milagres, viver coisas extraordinárias, mas isso não nos dispensa deste ato livre que é a fé, a manifestação da liberdade dentro do ser humano. Existem pessoas que, como Bernadette, viram um milagre, mas não acreditaram. Quando conhecemos a história de Bernadette, sabemos que houve um momento de sua vida em que Nossa Senhora parou de aparecer para ela. O que estava no exterior veio para o interior, e não havia mais nada de extraordinário. Posteriormente, houve um momento em que até mesmo a aparição interior desapareceu. Não havia mais nada. Isso não impediu Bernadette de crer, de ser fiel e de exercer sua liberdade, no mais profundo de seu ser. O ensinamento desse evangelho indica que Jesus parece desmascarar um pouco as normoses do seu meio, surpreendendo, e algumas vezes, decepcionando, até mesmo seus discípulos. A crença de que por meio da economia, da política, da magia, da religião ou da ciência, podemos resolver todos os problemas, ainda hoje nos defrontamos com essas normoses. A normose do determinismo, essa é justamente a normose do século passado, a de que todas as coisas podem ser explicadas. Se fosse possível explicar todas as coisas, não teríamos razão para crer. Tudo seria evidente, pois existe uma explicação para tudo. No entanto, Jesus nos lembra que não há explicação para tudo, há sempre algo que nos escapa. Quando olhamos e reconhecemos aquilo que nos escapa, despertamos em nós uma qualidade de liberdade.
A prisão da expectativa. Judas foi um homem decepcionado, pois ele queria que Jesus se tornasse um poderoso guia, que acabasse com a ocupação romana, que desse de comer a todas as pessoas, que curasse todos os doentes. Judas se decepcionou porque Jesus não correspondeu à imagem que ele tinha dele. Em nossas vidas, muitas vezes é preciso atravessar os momentos de decepção. Decepcionamos-nos na medida de nossas expectativas. Se alguém me decepciona, não é culpa dessa pessoa. Talvez seja culpa da minha expectativa em relação a ela. Estar livre diante da normose é estar livre diante das expectativas. Talvez esse possa ser o primeiro passo no caminho da cura da normose. Observar o que esperamos dos outros, particularmente, deste homem ou desta mulher. Nesta expectativa, talvez haja uma criança infeliz dentro de nós, que busca preencher a falta, a carência. O outro não é responsável por nossa decepção. Devemos antes trabalhar nossas expectativas. Estas, por sua vez, estão habitadas por todo tipo de normose, a do homem ideal, a da mulher ideal, a do casal ideal, a da sociedade ideal. Há um momento em que a tarefa talvez seja de renunciar a esse ideal, estar livre diante da idealização para podermos começar a trabalhar com um homem real, com a mulher real, com o casal real, com a sociedade tal qual ela é e, a partir daí, ser capaz de dar um passo a mais. 2. Olha uma pausinha aí, Trilhos normóticos. Trilhas evolutivas. por favor. Tudo destacado, tô. Então, fazer uma primeira pausa aqui, né? Se vocês soubessem como o Jean-Yves Leloup, ele é doce, o abraço dele é gostoso. Eu aprendi a respirar no abdômen com o Jean-Yves, né? E abraça mesmo, infla aquele abdômen, conecta esse abdômen. É muito legal. E o olhar dele é doce. As palestras dele, ele sempre está olhando para o canto, assim, é muito legal. Então, ele tem uma conexão com a espiritualidade, ele é um sacerdote, né, ortodoxo, formado na Grécia. E como essa visão que ele tem de Cristo, né, a visão que ele tem de Jesus, né, a forma com que ele fala, né, é muito simples, é muito conectado. E ele traz esse lugar da normose, da visão sobre Jesus, daquilo que ele deveria fazer, daquilo que ele representava, daquilo que queriam dele, né? Daquilo que dessa história do determinismo, né? Não é possível, né, a gente determinar todas as variáveis, né? E tudo aquilo que se move. Dá para falar sobre aquilo que rege tudo. É o que eu tenho falado do sol, da chuva, das leis do universo. Agora, isso em movimento, em curso, cara, você não sabe para onde vai, que vai dar. Foi o que eu falei ontem da manteiga. A manteiga, puff, passando, ela descolou, porque ela se divide em duas partes. Estava passando a manteiga, ela descolou debaixo do pote e pulou. Eu nunca imaginei que aquilo iria acontecer. Como é que você determina uma coisa dessa? Você não determina. Você vive aquele momento sem reclamar ou se te incomodar olhando o incômodo. E na fé, naquilo que foi e sempre será. Aí fica simples a história. Aí você olha no pular de uma manteiga, Deus vive. No coçar de um olho da Luzia Solange, por exemplo, Deus coçando o olho. É simples assim. Então, sair da normose é sair do determinismo. E aí a gente está de novo, né, no mesmo lugar das 5h14, da liderança 5/4. Parabéns, Luzia Solange, está lá hoje. Espero que você esteja todos os dias. Você coloque isso como compromisso na sua vida, por você. A gente falando da inspiração no sentido dessa dança do vazio, dessa dança da incerteza. E você dançar e deixar ser conduzido e conduzir e entender como é que está acontecendo essa inspiração. Deus é inspiração pura. É certeza e incerteza junto, ao mesmo tempo.
compreender esse lugar. Vamos continuar. Bora lá. Evolutivas. Roberto Crema. Diz o poeta Gêmeos 61, não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só ti. Penso na parábola do filho pródigo, que pode bem ilustrar como, através do mergulho no interior da promessa inerente ao ser humano, podemos transcender a normose rumo a uma plenitude possível. Todos nós somos filhos pródigos, filhas pródigas, retornando à casa do grande pai, da grande mãe. Quando lá chegarmos, haverá uma ceia e talvez alguém, um querubim, um serafim, protestará diante do grande ser. É injusto. Eu sempre estive ao seu lado e nunca recebi uma festa como essa. E ele que se prostituiu se perdeu no mundo ilusório das polaridades, é recebido com um banquete. Vocês conhecem a resposta. Pois é, meu filho, você sempre esteve ao meu lado, na glória da essência. Enquanto esse seu irmão teve que ralar, atravessando as trevas da noite, até se recordar de si mesmo. Trata-se da aventura que, no Colégio Internacional dos Terapeutas, denominamos de anamnese essencial, na bela expressão de Jean Yves. Lembrar do ser que nos faz ser. Tornar-se humano é preciso afirmar que ser plenamente humano dá muito trabalho. É um grande privilégio e também um grande atrevimento estar encarnado como ser humano. Nagarjuna afirmava que é mais fácil a uma tartaruga, no meio do oceano, ao subir à superfície para respirar, ser laçada por uma corda jogada ao acaso nestas águas, do que alguém ter um corpo humano para encarnar. Esta afirmação nos fornece a medida de nossa responsabilidade. Não nascemos apenas para sofrer e findar, nascemos para amar, nascemos para florescer. E isso solicita o desafio e a aprovação do caminho, com todas as tentações do diabolos no deserto, dentro de cada um de nós. Quero aprofundar a reflexão sobre um aspecto da normose que considero um dos mais importantes, a normose como uma estagnação evolutiva. O parto da Teresa, vamos retomar essa afirmação antiga dos terapeutas de todos os tempos. O ser humano ainda não nasceu. A grande obra-prima é o ser humano que precisa ser construído. Essa nossa tarefa será realizada com nossos risos e com nossas lágrimas. Recordo Gurdjieff 62, um mestre notável, que no início do século XX fez uma síntese da psicologia ocidental e oriental colocando, no coração de sua perspectiva, a questão evolutiva. Ele dizia que não há uma humanidade. Existem, no mínimo, 7 tipos diferentes de seres humanos, que ele diferenciava a partir de números, de 1 a 7. Os 3 primeiros não são ainda seres humanos, apenas possibilidades, um potencial de humanidade plena a ser atualizado. O ser humano se realiza na medida em que diz sim ao desafio das trilhas de individuação. E como diz o poeta Tagore, onde as estradas são construídas eu perco o meu caminho. O caminho se faz caminhando. Bela tradução que Choraki faz das bem-aventuranças em marcha. Como sabem os bons navegantes, o naufrágio maior e irremediável é não partir. E ninguém pode empurrar ninguém nesta arte de aprender a amar. Estamos aqui, diante do mistério da liberdade. Como obrigar alguém a se libertar, a ser livre? Talvez seja arrogância querer mudar o outro e o mundo. É isso que sempre nos decepcionará. Entretanto, quando nos colocamos na tarefa que nos cabe, de nos transformar, nada poderá nos impedir de seguir avante, exceto nós mesmos. É nesse sentido que podemos afirmar que estamos condenados a ser, pois somos habitados por um germe de plenitude. Há um Buda, um Cristo, adormecido em cada um de nós. Sofremos de um esquecimento de si, como Platão indicava. Despertar desta letargia, da ignorância existencial, eis a colossal aventura. Manfred Max Neaf, que esteve conosco no Congresso Holístico de Belo Horizonte, dizia-nos que sempre quis saber em que a nossa espécie se diferencia das demais. Constatando não ser a alma, nem a cultura, nem o humor, sua perplexidade persistia. Até que, no encontro inesperado, ele ouviu de seu pai: não será estupidez? Max Neaf afirma que uma luz se acendeu dentro dele, tornando-o o primeiro estupidólogo. Indicando a mesma direção, Einstein também afirmava que para ele, só havia 2 certezas, a da imensidão do universo e a da estupidez humana. E em relação à imensidão do universo, eu ainda tenho algumas dúvidas, concluía o sábio. A estupidologia é uma ciência que precisamos estudar se quisermos realmente transcender a normose. A estupidez se diferencia da imbecilidade, que é inofensiva pela racionalidade. Alguém pode ser altamente racional e totalmente estúpido. O fracasso da Conferência Ambiental Rio +10 é uma boa e triste ilustração. Nós podemos, com discursos técnicos muito elegantes, fazer como alguém que está serrando um galho de uma árvore, onde ele próprio encontra-se sentado. O encontro é o caminho no interior da pedra bruta da estupidez que encontraremos o diamante de uma excelência, de uma plenitude, de uma capacidade incondicional de amar. Caminhar sobre ondas com os pés secos, levitar, transmutar são eventos notáveis que, às vezes, precisamos testemunhar para compreendermos o alcance do potencial humano. E todos estes dons empalidecem diante do poder da inocência, da transparência. Amar é uma alquimia do encontro que ninguém pode ensinar a ninguém e que ninguém pode aprender sozinho. Talvez a grande magia dos caminhos, de todos os caminhos, o milagre maior seja o do encontro. Estamos aqui porque ainda não sabemos amar vasta e totalmente. No fundo, algo dentro de nós sabe que este milagre é possível. Nós só buscamos o que já encontramos. Gurdjieff falará então de 7 seres humanos. O primeiro, o segundo e o terceiro são seres ordinários, numa mesma condição de adormecidos, de não evoluídos. Ele denominou o primeiro de instintivo motor. É a pessoa na qual prevalece uma habilidade física que lhe é própria por herança. Dá uma pausa. Não precisa... Poderá se tornar muito hábil no mundo dos negócios. Pode deixar assim. Não precisa descompartilhar, não. Tá falando do Eneagrama. Tá falando de Gurdjieff aí, tá? Nós vimos o livro do Eneagrama aqui. E tá falando do ser humano número 1, 2, 3, 4. É disso que ele tá falando. Isso tem a ver com os tipos eneagramáticos, tá? Só para fazer um link. Negócios, um grande empresário, um excelente técnico. Entretanto, ainda não é um ser humano.
Se lhe faltar a satisfação instintiva, ou lhe suceder uma debilidade motora por algum acidente, essa pessoa, em sua fragilidade e incompletude, terá perdido todo o sentido de sua existência. Num contexto no qual se valoriza a força instintiva e a perícia técnica, este tipo é muito bem considerado. Cada época da humanidade enfatiza um desses seres humanos não evoluídos. O segundo é o emotivo, aquele que herdou uma inteligência afetiva mais apurada, a habilidade das aventuras. Poderá ser um grande esportista, alguém devotado ao mergulho na sensibilidade, na sensualidade, na área artística. É um ser que tem um dominante emotivo, e se lhe faltar talvez uma bem-amada, se perder uma competição, em sua fragilidade se considerará totalmente fracassado. O terceiro é muito popular em nosso momento histórico. É o cognitivo. Aquele que herdou o dom intelectual. É uma pessoa que pode chegar a ter muita erudição. Poderá ser uma biblioteca ambulante, até mesmo ganhar um prêmio Nobel, e ainda não ser humano, no sentido evolutivo. Pausa. Fazer render os talentos desses três tipos conformam o que, do ponto de... Pode deixar assim. O que ele está dizendo aí, percebe, né? Ele falou do ser instintivo, emocional e cognitivo, que é aquilo que a gente falou no Eneagrama. 3 tipos, né? Então, 9, 1 e 2 são seres cognitivos. Depois, emocional, tem 3 tipos do emocional e 3 tipos para o instintivo, tá? Mental, emocional e físico, tá? E o que ele está falando aqui? Ele vai falar a respeito da quarta força, do que está além. Tudo que nós falamos lá, tá? Lendo o livro e depois no Mastermind, né? Que nós fizemos e está disponibilizado na rede, tá? Bora lá. Ponto de vista evolutivo, estamos denominando de normóticos. Trata-se de um estancamento do devir, dos que não estão investindo nos talentos que receberam da própria vida, uma outra parábola sábia e perene. Cada um de nós recebeu talentos diversos. O normótico é aquele que padece da falta de empenho em fazer render os talentos que o mistério lhe confiou. É aquele que enterra, indolentemente, os dons que lhe são próprios, que tenho denominado de vocação, a voz interior de nosso desejo mais íntimo e permanente, o de ser quem nós somos. O normótico é aquele que não se preparou para responder à pergunta essencial, que todos teremos que enfrentar no momento derradeiro da passagem desta existência. Você foi você mesmo? O que você fez com os talentos que nós lhe confiamos? Então, falemos desses seres inconformados, que não se contentam com estas satisfações de necessidades legítimas, básicas e insuficientes, do nível instintivo motor, afetivo e cognitivo. Os que se dão conta de que algo lhes falta, que só o infinito poderá preencher. Os que se autogeram colocando-se a caminho, escutando a mensagem de Fernando Pessoa. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Era sobre era se some no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. O despertar evolutivo para Gurdjieff, o ser humano número 4 é o que inicia a grande aventura evolutiva. 4. O ser que se inventa e se realiza nas trilhas. O filho pródigo que ousa penetrar na via estreita, de volta ao lar do grande pai, da grande mãe. Trata-se daquele que identificou sua tendência dominante em relação aos 3 centros básicos, o instintivo, o afetivo ou o cognitivo. Desenvolveu as funções indiferenciadas ou atrofiadas, integrando-as e harmonizando-as. O que logrou um centro de gravidade permanente. Sobretudo, o número 4 é aquele que se deu conta de que ele é apenas uma possibilidade de realização, um germe de humanidade, e que não descansará enquanto não provar do ser. A Unipaz existe para, a partir de programas como o da formação holística de base, facilitar o despertar de seres humanos número 4, agregando-os e estimulando-os para que prossigam no processo de autoconhecimento e realização plena. Já o CETI acolhe os terapeutas que, além da tarefa de facilitar o processo de cura, estão comprometidos com o processo de individuação. Para isso, necessitamos de uma pedagogia iniciática complementando a função de uma terapia iniciática. A dimensão iniciática diz respeito ao despertar para o atualizar do potencial evolutivo, de forma que, através de uma via interior, o ego possa ser desenvolvido e transcendido na direção do self, do ser. São abordagens que facilitam que o ser humano desperte, coloque-se de pé e penetre numa trilha com coração, qualquer uma, porque todas elas conduzem para onde estamos ou a lugar algum. Essa é a mudança paradoxal. A verdadeira transformação é quando você se torna quem você é. E como dizia Dom Juan Matos para seu discípulo Castaneda 6.3, o que importa é que o caminho tenha um coração. Transpondo portais em algum momento, com a transposição de um portal, haverá o salto qualitativo para o ser humano número 5. Há diferenças entre esses seres humanos como as que existem entre as espécies. O ser humano número 5 é aquele que consolidou uma plena atenção, uma presença ao instante, tendo conquistado o acesso ao centro emocional superior. É um ser acordado, que se deixa nutrir pelo aqui e agora, o real que tanto nos escapa. É um ser da unidade e consciência de si, que está dançando e surfando o momento presente, onde habita o encontro. E se ele continua a trilha avante, transpondo obstáculos e portais, haverá um outro salto qualitativo para atingir o ser humano número 6, aquele que penetrou também na mente objetiva da espécie, acessando um centro intelectual superior. São os grandes profetas, grandes videntes, mestres de uma sabedoria perene, até finalmente a utopia humana florescer totalmente, no ser humano. Número 7, o qual consolidou um self permanente, autotranscendente. Podemos indicá-lo a partir de 2 arquétipos supremos, Cristo e Buda, para aliar a luz do Ocidente à do Oriente. Seres transfigurados que lograram nascer do alto, nascer da grande vida, realização plena, denominada de ressurreição na tradição cristã. E que vão continuar no caminho, porque até o último suspiro sempre é possível aprender, ascender, seguir adiante. Esse é um simples esquema indicativo do desabrochar evolutivo. Este processo se faz por meio da diferenciação, da integração e da superação. O ser humano número 4 é aquele que se diferenciou do 1, do 2 e do 3, que os integrou e os transcendeu. Assim podemos compreendê-los. Porém, o número 4 não compreende o 5, o 6 e o 7. O número 6 se diferenciou dos anteriores, integrando-os e superando-os. Compreende sem compreender, entretanto, os mais elevados. É por isso que os grandes mestres sempre admoestaram: não julgue. Porque apenas o ser humano número 7 poderá tudo compreender e não necessitará mais julgar, pois quem tudo compreende é capaz de tudo perdoar e amar. Não nos compete a tarefa de julgar. O que nos compete é a
Tarefa do caminho. São nossos atos que nos julgam. Constatamos na história, frequentemente, seres humanos estagnados condenando, e às vezes, crucificando os que lograram a realização plena. O que atesta que a democracia é um exercício justo quando predomina a consciência e o discernimento naturalmente. E no final, um espelho. Diferenciar-se da normose, transgredindo seus limites asfixiantes, é uma tarefa que solicita o herói, a heroína de nossas almas, para a travessia dos medos e das ilusões. Como afirma o poeta e sábio Sufi, Farid Attar, na busca da sabedoria, temos 7 vales a atravessar: o vale da busca, o vale do amor, o vale da compreensão, o vale da independência e do alinhamento, o vale da unidade pura, o vale do espanto e o vale da pobreza, do nada. Vale tudo para se chegar ao nada. E lá chegando, um espelho nos espera. Diz uma profecia Hopi, nós somos aqueles a quem estamos esperando. Utopia humana. Chamas da Aliança a outra forma de falar sobre isso que eu gosto muito. Nos 2 meses que eu passei, no início de 2002, em Paris, pude me aprofundar na obra de Gita Malai 64, que eu soube através dos escritos de Jean-Yves Leloup. E confesso que fiquei muito encantado e impactado por esta história, que Compartilha, por favor. Quero chamar a atenção de algo importante aqui. A minha visão é que essa linguagem, que foi escrita há 20 anos, não é muito tempo, ela é arcaica. Eu tenho falado sobre isso. É um lugar que tem uma fala rebuscada. O que menos tem é o Pierre, porque é mais didático. Trabalhou com a academia, etc. Mas, mesmo assim, é rebuscado. Então, quando ele traz aqui, por exemplo, quando ele traz aqui, ó, o despertar evolutivo, né? Então, ele traz aqui. Para Gurdjieff, o ser humano, número 4, é o que inicia a grande aventura evolutiva. A grande aventura evolutiva. Que de acha é isso, entende? Para a linguagem de hoje. Para nós, que temos aí um pouco mais de meio século, isso já é difícil de entender. O que é evolutivo, o que é trilha, né? O ser que inventa e se realiza nas trilhas. Para um jovem, entendeu? De 20 e poucos anos, 30 anos, né? Ele entende nada do que é esse lugar. A linguagem hoje já está arcaica, essa linguagem. Ela está difícil. Hoje é uma coisa mais... Tem que ser mais direta a história, né? Chamar essa atenção. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Ser humano número 4, né? Está falando o que ele falou anteriormente. Número 1, 2 e 3, né? Físico, emocional e mental, que tem a ver com o Eneagrama, e que está além do Eneagrama, né? Que está vendo além, que nós falamos. É o que inicia a grande aventura evolutiva, ou seja, é aquele que está no autoconhecimento. É isso que ele está falando. O ser que se inventa e se realiza nas trilhas. Se inventa e se realiza nas trilhas. Então, o Roberto também tem uma linguagem mais poética, né? Que ele tenta trazer uma coisa poética na filosofia. Mas você nota, por exemplo, uma linguagem diferente e modificando no Cortella. Você pega vídeos do Cortella antigos e você vê uma coisa mais rebuscada, hoje uma coisa mais direta, né? Só trazendo um paralelo. Então, o que ele está dizendo aqui? O ser que se inventa e se realiza nas trilhas. Então, esse lugar que ele se olha, né, e ele aprende com ele mesmo, durante o processo todo dessa quarta, né, desse quarto caminho acima. Né? Filho pródigo que ousa penetrar nas vias estreitas, de volta ao lar do grande pai, da grande mãe. Né? Contato com o autoconhecimento, com esse lugar do masculino e do feminino conectado a Deus. Né? Tá? É só a gente compreender que essa linguagem mais rebuscada, a gente precisa simplificar ela, né? Hoje, nos dias de hoje. Tá? Vamos voltar, Luzia Solange, por favor. História.
que alguns consideram o fato espiritual mais importante do século XX, que teve lugar na Hungria, em 1943. Era a véspera da invasão da Hungria pela SS nazista. Um momento de muita agonia, de muito sofrimento. 3 amigas se reúnem para falarem de suas perplexidades numa sexta-feira. Quando uma delas, a líder, mais tarde seu marido se juntará ao grupo, diante de tudo que tombava e que explodia, numa atitude inédita, afirmou: atenção, não sou mais eu que falo. Então, através de um límpido e transparente processo de transcomunicação, captando esferas angelicais, Hannah expressou a primeira mensagem tocante. Durante cerca de 18 meses, nas tardes das sextas-feiras, o processo transcomunicacional prosseguia, desvelando uma obra extraordinária, no fogo da inspiração, temperada em simplicidade, profundidade e fidedignidade. Obra que só foi publicada 33 anos depois pela Gita Malais, a única sobrevivente, pois era católica e pertencia a uma família de militares. Hannah, Lili e Joseph, sendo judias e judeu, terminaram seus dias como mártires nos campos de extermínio. Gita Malais sobreviveu ao inferno da Segunda Guerra Mundial e ao comunismo, que sufocou a Hungria posteriormente. Para publicar o Dialogues avec Alianges, tão logo se refugiou na França. Toda a sua existência foi consagrada a esta mensagem, que ela comentou em diversos livros, de uma estatura extraordinária. Um autêntico e raro testemunho vocacional que me lembra muito outro ser humano excepcional, Elizabeth Kubler-Ross 65, que se dedicou apenas a acompanhar pessoas que morriam, iluminando-se nesta missão de acompanhante de passagens. No núcleo de sua obra, Gita nos aponta para a tarefa da humanidade que, de uma forma ampliada, encontraremos em algumas obras de Jean-Yves Leloup. Eis um vasto esquema, na forma da menor hebraica, o candelabro de 7 chamas, que pode nos indicar a totalidade do projeto. Toma, Paula. Humano como fator pontifex que alia e integra todos os reinos, o infra. Então, traz o... Sobe um pouquinho para mostrar a Minorá aí. Isso. Importante olhar esse lugar, e é um olhar do Roberto sobre a Minorá. Fica aqui atrás de mim, a Minorá. A Shekinah, que é o espírito feminino de Deus que a gente fala, ela se dá a partir da conexão no mundo material, quero dizer, a partir de você acender o candelabro, a Minorá. Você acende a Minorá e ela se torna a Shekinah. Ela ancora a Shekinah, tá? É assim que a gente fala. Mas o Roberto, ele traz uma visão aí, a partir da Minorá, do mundo material e do mundo imaterial, ou seja, da hierarquia terrestre e hierarquia celeste. O que eu falo, numa linguagem cabalística, do setenário terrestre e setenário celeste. Ele traz onde aí? Ó? Ele olha lá, você vai ver mineral, vegetal e animal. São os 3 reinos do lado esquerdo. Tá? E do lado direito, anjos, serafins, né? O mundo que ele chama do Criador, o mundo criado e o mundo do Criador. Então, ele traz o último como setenário e anjos, arcanjos, toda a hierarquia superior, tá? Que é importante. No meio, o homem. Né? Então, essa é uma outra linguagem para dizer o seguinte, né? Aquilo que está conectado com o mundo do alto, o mundo espiritual, com o mundo da terra, quem conecta é o homem. Por meio do quê? Da alma dele. Ele não é o homem. O homem é quem conecta. Esse corpo é o que conecta tudo. Mas ele está animado por quem? Por você, na qualidade de alma, né? Na qualidade de alma, encarnado nesse corpo físico, dando essa liga. Não estou conseguindo aprovar, dando essa liga entre o espírito e a matéria. Quando ele coloca no meio aí, é isso, a conexão entre o espírito e a matéria, ok? Bom, se nós notarmos, também tem 4 pontos de interseção quando você desce a Minorá. E tem esse ancoramento no plano da Terra. Você tem 3 interseções mais a do homem, que nós podemos falar de terra, fogo, água e ar. Tá? Terra, fogo, água e ar. Ok? Muito bem. Numa outra conexão, que é importante fazer para os 12 em 12, aí está representado também a árvore da vida. Tem a representação. A chama central é o primeiro pilar, que é Keter. E aí você tem, sucessivamente, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, a coluna da direita e a coluna da esquerda da árvore da vida, com as 3 sefiras que está lá.
segundo e terceiro pilar, quarto e quinto pilar, sétimo e oitavo pilar. E se você olhar o caminho do meio, conectado aí, né, que conecta esses mundos, o sexto, o nono e o décimo, como base, que é Malkuth. Keter e Malkuth se conectando. Então, a árvore da vida está na Minorá também, tá? Então, estou querendo trazer esclarecimento, né, desse modelo, né? É um modelo que o Roberto traz por meio da Minorá para conectar o mundo do alto e o mundo de baixo. O que está em cima está embaixo pelo milagre do Uno, tá? Podemos continuar, vamos lá. Infra-humano e o transhumano no coração do humano. Nesta magnífica simbólica constatamos a existência interligada do mundo criado, os reinos mineral, vegetal e animal, e do mundo criador, o angelical, o arcangelical e o reino da luz, ligando-se no reino humano. O animal conecta-se com o angelical, o vegetal com o arcangelical e o mineral. Com a luz no relicário do coração humano, câmara nupcial das bodas do pré-pessoal com o transpessoal. Arte das bodas na hermenêutica lelopiana, a aliança entre o animal e o angelical se dá a partir do desvelar do desejo, proveniente das pulsões instintivas, e da palavra, emanação do logos. Assim, ao orientarmos o desejo pela palavra integramos estas duas dimensões. A segunda aliança, a do vegetal com o arcangelical, processa-se através da dança e do canto, o desejo dançado e a palavra cantada. Em alguns espaços, como Findorning, na Escócia, podemos constatar como, cuidando de desertos que se transmutam em jardins, também acessamos uma consciência alada e melodiosa. No livro de Ana Maria, que consta de meu livro, Antigos e Novos Terapeutas, evidenciamos como esta especial amiga evolutiva pode curar-se de suas feridas da alma regando jardins, transmutando dor em flor, luta em lótus. Finalmente, a terceira aliança é a do mais sólido, o reino mineral com o mais sutil, o reino da luz. Para Leloup, ela se dá a partir da imobilidade e do silêncio, o desejo dançado que se imobiliza na quietude de um cristal. A palavra cantada que se transmuta em silêncio, virtude matriz do feminino luz. Eis a grande utopia da plenitude humana, o sacerdócio cósmico, a aliança suprema, ponte entre a matéria e a luz. Contemplando este projeto utópico, novamente lembro-me de parte de uma mensagem, oriunda da inspiração do deserto. Viajantes do espaço, não há descanso, antes do último suspiro da obra em construção. Nesta idade de passagem, precisamos aprender a descansar entre um passo e outro, na pausa do instante. É um consolo confiar que, na Satya Yuga, idade da luz, a nos aguardar no final dos escombros, aí descansaremos. Uma obra em construção é importante observar que não há descanso antes do último suspiro, não o meu, não o seu e sim, da obra em construção. Esta obra é o ser humano, naturalmente. É nesse sentido, insisto, que precisamos ousar postular uma pedagogia iniciática, uma autêntica escola evolutiva que inicie o ser humano a se tornar, plenamente, humano. É urgente olhar com destemor para esta tarefa com uma consciência, ao mesmo tempo, de humildade e de grandiosidade. Neste encantamento do símbolo do bambu que, pelo seu vazio, face flauta de Krishna, por onde a melodia da vida se expressa e as forças curativas da natureza atuam. O verdadeiro sábio é o que se despoja, na modéstia de se saber meramente canal, e na dignidade oferida pela consciência da nobreza do projeto humano. O estudo da plenitude e dos caminhos de realização é fundamental, constituindo um dos temas mais importantes de uma educação integral. Assim é que retorno ao sonho de Selene que muito me tocou. Nele, poderemos encontrar chaves preciosas para se compreender o que estamos indicando nessa reflexão sobre a normose, sem pretender interpretá-lo e esgotá-lo, apenas buscando apontar algumas direções criativas, de forma ampliativa me permitirei passear por esta significativa vivência onírica. O manto da Grande Mãe, um edifício em ruínas, talvez uma metáfora desse tempo que estamos atravessando, e que eu tenho denominado de crise de demolição, lição do demo, da dispersão e fragmentação. Esse desabamento de uma Babilônia insustentável, do império do amor ao poder. Lembrando que, das pedras dos escombros inevitáveis, poderemos erguer uma nova Jerusalém, a cidadela do poder do amor. O quarto andar é muito importante, é onde começa o processo do caminho evolutivo. É precisamente o quarto ser humano, na proposta de Gurdjieff. O ser humano também é o quarto reino, na simbólica que nos foi brindada por Gita Malais. Assim como o coração é o quarto chakra, o mais propriamente humano, que conecta os três básicos aos três supremos. Podemos compreender o primeiro chakra como sendo o reino mineral, o segundo, o reino vegetal, o terceiro, o reino animal, o quinto, o angelical, o sexto, o arcangelical, o sétimo, o da luz, todos se integrando no quarto, o chakra do coração, em fecundas bodas de sinergia e realização. Neste sonho especial há uma criança machucada, em cativeiro, o que nos lembra deste sintoma que já mencionei, tão doloroso e trágico, da violação da inocência. Eis a criança machucada e aprisionada da humanidade apontando para o melhor que está ferido em cada um de nós. Que está encarcerado em cada um de nós. Essa inocência, essa capacidade de olhar com confiança plena. É a criança que Carl Gustav Jung 66 denominava de divina, um arquétipo do self crístico. Na virtude terapêutica da compaixão, ela quis levar a criança para sua casa para cuidá-la. Selene talvez represente este feminino em nós, que quer cuidar de todas as crianças ultrajadas e abandonadas, e que se dá conta, no momento de lucidez e reconhecimento saudável de impotência, eu não posso. Entretanto, há algo em nós, além de nós, que pode abrigar todo este sofrimento num colo de luz pura e de bondade infinita. Eu preciso levá-la para a grande mãe. Que insight sábio e precioso. Como diz o poeta Jimenez, eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. Esse alguém que me habita e que não sou eu. Este alguém pode cuidar de nossas crianças feridas e perdidas. O arquétipo da grande mãe, do manto de Maria. Finalmente a amiga fala na gruta. Não será essa outra metáfora do coração humano, uma simbólica mesma do útero da vida, esta fenda de amor no âmago de todos os universos, onde o feminino eterno habita. Indagação que me leva a partilhar outra mensagem, precisamente a quarta que escutei em 8 madrugadas de 1991, muito vasta, que tem sido uma inspiração e consolo em meu caminho. Mãe de todos os oceanos, origem de todos os universos, grande terror dos perdidos, consolação infinita dos buscadores, mistério de todos os mistérios, em cujo sonho tantas vezes nasci, tantas vezes parti.
Mãe de todos os desejos, em cujo seio fui pedra, rastejei no lago, na selva fui fera, cabra nas montanhas, até erguer-me das 1000 formas, chamando seu nome nas 1000 mortes, penetrando no caminho sem volta, de volta ao lar. Mãe de toda a misericórdia, refúgio seguro da miséria do existir, em cujo manto todas as lágrimas secam. Todos os murmúrios cessam, toda aflição silencia. Útero de canções e epopeias, de gemidos sem fim, dos arrepios da vida, do grande silêncio gerador. Mãe da doçura e do perdão, do sim que fecunda todos os desertos, da minha infindável travessia, na terra do eu sou. Todos os números foram lançados, e a fome não foi saciada, todos os oráculos criados, e a sede não foi aplacada, todos os vinhos servidos, e não curada a ferida. Das entranhas da noite o meu grito, mãe. Ainda ontem tão inseguro andava, e agora em seus braços me aninho, o universo me abraça. Afinal, eu me rendo. Quem se rende afinal? Quem se rende? Ao vento do deserto eu me esvazio, a taça transbordante do poeta em minha mão me basta. Torrentes, torrentes e torrentes, onde me afundo, debato e me encontro descanso. Eis o único espaço além do espaço, tempo além do tempo, onde poderemos descansar, no regaço materno da fonte essencial, de onde tudo que é existente jorra. É preciso resgatar esse poeta capaz de esvaziar-se para que o cálice do nada possa transbordar. Ainda bem que, no melhor de nós mesmos, poetas somos. Ouço dizer que Deus criou o mundo. Às vezes gosto de imaginar com Jimenez que foram os poetas que criaram um mundo de beleza, harmonia e de graça. Para que Deus não morresse de um tédio eterno. Nada menos que tudo. Concluirei, então, com este poeta maior, Jimenez, tão sensível a Normose, que viveu anos em hospícios, dando-nos um sensível e belo testemunho de poesia, de grandeza e de amargura. Aonde tens que ir é só. Ele comenta uma mensagem do Evangelho. É um poema que desmistifica o tema da plenitude, que desnuda o esplendor da transparência humana. Este alvo que as instituições religiosas e as idolatrias, às vezes, nos pintam de modo mais a nos alienar e nos afastar do que desvelar e aproximar. A ressurreição, germe crístico adormecido no promissor e descuidado oásis do potencial humano. Essa é uma estratégia da normose, afastar-nos do melhor de nós mesmos, encerrando em altares o que está ao alcance de todos os que se buscam dos artesãos que laboram nas oficinas da evolução, onde um ser humano pleno encontra-se em processo de gestação e de construção. As palavras que vos disse são espírito e vida. Se isso fosse verdade, Senhor, que ventura, e que alegria se tivesses vivido, se essas palavras doces tivessem sido por tua boca ditas. Eu quisera encontrar-te um dia, na curva de um caminho, vestido de ti mesmo, livre por fim, das ricas sedas que os outros te vestiram em tua perfeita, claríssima nudez com a mão entre os linhos, perdido em tuas flagrantes fantasias. Sim, quero seguir-te pela senda divina que leva a um paraíso de venturas, mas que a harmonia de tua glória não seja como essa que me pintam. Que não te mostre de outro modo, que por fim, venhas a mim como costumavas, melancólico e doce, vestido de tristeza e de sorriso. 3. Do estagnante ao mutante. Pierre Vaillant. Encontro-me numa história que gosto muito, do sábio persa Mula Nasruddin, que ensinava mediante piadas. Um dia ele foi procurado e convidado a falar para um grupo de pessoas, ávido por seus ensinamentos. Chegando no grande auditório, apinhado de gente, Mula assim falou: minha gente, para eu falar para vocês e ser compreendido, preciso ter a certeza de que vocês têm conhecimento sobre aquilo de que vou falar. Levante o braço quem tem ciência de meus ensinamentos. Ninguém levantou o braço. Então, concluiu Mula Nasruddin: se ninguém sabe o que eu vou falar, o que eu estou fazendo aqui? E foi-se embora. Transcorrido um mês, a mesma delegação foi visitá-lo, implorando para que ele voltasse a falar. Mula aqueceu e, lá chegando, de novo indagou: vocês já sabem que eu só posso falar para quem tem conhecimento de minha abordagem. Quem conhece o que eu vou falar, levante o braço. Todas as pessoas levantaram seus braços. E o mestre concluiu: então, se todo mundo já sabe o que estou fazendo aqui, e foi-se embora. Um mês depois, de novo procuraram Mula, numa insistente solicitação para que ele ensinasse ao povo, faminto de sua sabedoria. Concordando, Mula dirigiu-se ao auditório. Lá chegando, indagou: quem conhece o que eu vou falar, levante o braço. Prudentemente, a metade do grupo levantou o braço e a outra metade não. Então sentenciou Mula: muito bem, sendo assim, que a metade que sabe ensine a metade que não sabe. E foi-se embora. Tornar-se o que se acontece que as histórias de Mula Nasruddin são muito profundas e contêm um ensinamento escondido, nem sempre evidente. O que Mula queria dizer com esse ensinamento é que realmente, nós não ensinamos nada, não transmitimos nada. Sobretudo no que se refere a este absurdo de como passar da normose à plenitude. Porque tudo já está dentro de nós, mais perto do que as pontas de nossos narizes. O que fazer para passar da normose à plenitude? A resposta é só uma: despertar. Aquilo que o Gurdjieff apontava, e todos os grandes mestres da consciência: despertar. É essa arte que está ao nosso alcance, em nossas próprias mãos. Acontece que procuramos essa plenitude onde ela não está. Apontando nessa direção, lembro-me de outra história de Mula Nasruddin. Numa noite de luar, ele procurava um objeto na rua. Suando muito, ele procurava e procurava. Um amigo de Mula aproximou-se e perguntou: o que você tanto procura, Mula? Ele respondeu: a minha chave que perdi. O amigo torna a indagar: onde você a perdeu? Ao que Mula responde: eu a perdi em casa. Perplexo e irritado, o amigo confronta: mas se você perdeu esta chave em sua casa, por que você a procura aqui na rua? Mula responde: é que aqui está mais claro. Essa é a diferença entre o normótico e a pessoa saudável. O primeiro procura a plenitude onde ela não se encontra. Ele procura a felicidade, mas onde ela jamais está. E creio que a introdução tão linda de Jean Yves e a tão poética do nosso cada vez mais poeta Roberto Crema definiram muito bem onde a andorinha dorme, ou seja, onde está o X da questão. Roberto Crema fez um grande esforço para nos mostrar e definir o que é realmente um ser humano realmente saudável, além da normose. Esse é grande desafio diante de nós. Ele assumiu uma posição absolutamente adequada no tocante a este tema. O ser humano está em formação. Isso me lembra a história de um rabino. Um aluno disse: Senhor, eu li a Gênese, a introdução deste processo de criação. Deus, quando cria o céu, diz que está satisfeito. Quando cria a terra, diz que está satisfeito. Cria as plantas e os animais, afirmando sua satisfação. E quando cria o homem, ele não disse nada. Por que ele não diz nada? A resposta do rabino me dá até um calafrio, pois aponta exatamente para o âmago de nosso tema. Meu filho, Deus não falou nada porque o ser humano ainda está sendo criado.
Uma síntese, essa é a nossa missão. Assim, a tarefa que me cabe, agora, é fazer uma espécie de síntese, simplificando um pouco tudo que foi afirmado até então. Para tornar mais claro e compreensível o como, esta questão levantada por Roberto. O que fazer? Como passar da normose à plenitude? O que fazer com e pelos outros? A primeira resposta é, comecemos por nós mesmos. Como podemos orientar os outros se a gente não passou, ao menos, pelas primeiras fases pelas quais as pessoas passam para percorrer esse candelabro de aliança, tão bem descrito na obra de Gita Malais? Para tal, precisamos firmar uma posição, clarificando sobre o que é o ser humano normótico e o que é o ser humano saudável. Qual a diferença? Penso que, de certa forma, Jean Yves e Roberto abriram um horizonte básico sobre este tema fundamental. A plenitude, quem a vive de modo permanente, é um santo. Passar da normose para a plenitude é passar da doença para a sanidade, e da sanidade para a santidade. Despertar para o ser no livro Saúde e Plenitude 67 é indicado que um ser humano plenamente saudável é um santo. Também Jean Yves apontou nesta direção. Então, é como se estivéssemos diante de um objetivo quase inatingível. O santo está em nós potencialmente. É preciso despertá-lo. Não se forma um santo. Trata-se de um despertar para a santidade. A questão é, como despertá-lo? Diante desta pergunta, há dois tipos de pessoas. O normótico, que não está nem aí, totalmente inconsciente desta possibilidade, e o ser humano saudável, que despertou e encontra-se a caminho conscientemente da atualização deste potencial de plenitude. Nos idos de 60, na Europa, este buscador era chamado de mutante. Eu retomei a palavra agora porque é realmente genial, embora um pouco fora da realidade. Não se trata de mutação, mas de uma transformação lenta que não é repentina. É repentino o salto para a plenitude que vem abruptamente após um grande e intenso trabalho anterior e interior. Este é o tema de meu livro mais recente, Os Mutantes 68, no qual distingo dois tipos básicos humanos, os estagnantes e os mutantes. O estagnante é o normótico, o mutante é o ser saudável, em processo de transformação. Ele muda geralmente porque passou por uma crise existencial, onde chorou e se desesperou, até encontrar a saída pelo caminho evolutivo. Mutantes e arcanjos nesse sentido, nossa função é despertar e formar mutantes. O mutante é aquela pessoa que, onde estiver, transforma seus valores, trabalha sobre si mesmo para uma finalidade, lograr a plenitude. Ou seja, o pleno alcance de todo o seu potencial, a plena liberdade, a consciência total. Como fazer isso? Pois é exatamente isso que, há mais de 16 anos, nós estamos fazendo nesta Unipaz, que se irradiou pelo Brasil afora e para o exterior. Para nós, está muito claro que existem pelo menos 3 vertentes. O processo de passagem do estagnante ao mutante, do normótico ao ser pleno, é uma via tríplice, pela educação, pela terapia e pela meditação-contemplação. Jean Yves associa estas tarefas respectivamente a 3 arcanjos: Gabriel, da inspiração e comunicação; Rafael, da cura, e Miguel, da espada do discernimento. Historicamente, na Unipaz, quem nos trouxe a primeira vertente, a educativa, foi alguém que deveria estar aqui para ser homenageada. Lídia Rebouças 69. Logo no início de nossas atividades, Lídia trouxe a Casa do Sol, cuja característica essencial é a educação pelo amor. Ela trouxe o amor a esta casa. Trouxe as crianças e os professores, que estavam numa espécie de catacumba, no subterrâneo do Teatro Nacional de Brasília. Eu a tirei desta catacumba e a trouxe para cá, a pedido do governador de então, José Aparecido de Oliveira, que tinha vislumbres e sabia que aqui era o lugar da Casa do Sol. Hoje, ela contém um programa educacional básico, da Unipaz. O segundo aspecto, o terapêutico, foi introduzido na Unipaz por Jean Yves Leloup e desenvolvido, em nível nacional, por Roberto Crema. Trata-se do CT, o Colégio Internacional dos Terapeutas. Um espaço de encontro de terapeutas formados na abordagem transdisciplinar holística que se dedicam à tarefa essencial de cuidar do ser. O terceiro aspecto é uma metodologia comum aos dois, a educação e a terapia, integrando as e ultrapassando-as, a meditação. Por isso é que temos, na Unipaz, praticamente 3 tipos de espaços. O espaço da educação, da Casa do Sol, do Projeto Taba, da formação holística de base, etc. O espaço do CT, uma pequena e inspiradora casa onde terapeutas do CT se encontram e trocam suas reflexões e experiências. E o espaço de silêncio, que eu recomendo que vocês frequentem sempre mais, por ser um especial templo de orações, de meditações, habitada pelo silêncio de todos os que passaram por lá, conectados com as dimensões mais sutis No final, aí essenciais. você O dá uma silêncio é uma pausa. abertura de encontro de todas as orações, de todos os corações, de todas as tradições. O que estamos celebrando hoje é a aliança entre estas 3 vertentes, estas 3 virtudes, estes 3 arcanjos. Vou falar um pouco sobre cada uma, dentro dessa perspectiva de como transformar o normótico, o estagnante, em mutante, em normalidade saudável. Ou seja, neste ser humano que foi muito bem definido, e que está entre o animal e o angelical. Esse é o seu lugar. O que está entre o céu e a terra, integrando as várias dimensões. O que está entre o zero e o infinito. É o seguinte, trazer uma reflexão aqui dura, mas realista, para que a gente pense nesse lugar, né? Quem está falando isso para nós aqui, quem escreveu, né? Vou falar por página. É o Pierre. Pierre que está trazendo isso para nós aqui, né? Do estagnante ao mutante, né? Ele está falando aqui. Que foi quem fundou. Foram 3 pessoas que fundaram a Unipaz. Pierre, o Jean-Yves Leloup e a Monique Teneux. A Monique saiu desse movimento, o Jean-Yves ficou na Europa, então ele só criou a ideia, concebeu, e quem tocou foi o Pierre, esse projeto da Unipaz. Ele cita aqui o José Aparecido, que foi governador do Distrito Federal na época de 1986, quando teve o Congresso. E ele que cedeu
a sede onde se encontra a sede principal, né, a matriz da Unipaz, que é na Granja do IP, em Brasília. Ita de Cássia conhece, enfim, alguns que estão aqui conhecem esse lugar. Tem uma cachoeira, é lindo lá, esse lugar. Ali foi onde nasceu Brasília. A primeira mesa de Juscelino está do lado da Unipaz. Foi... Pouco sabe, mas se chama Granja do IP, não é por causa de árvores, porque Brasília é tudo cheio de IP, é por causa de Israel Pinheiro, que foi o arquiteto e o grande chefe que tocou o projeto de Brasília. E a Unipaz, onde a Unipaz está, foi o primeiro lugar que foi construído em Brasília. Ali foi a sede do Israel Pinheiro para poder desenvolver Brasília como um todo. Depois ela foi invadida pelos militares e o Golbery, que foi o cabeça de todo o governo militar, ele morou 24 anos na Granja do IP, onde é a Unipaz hoje. A Lídia Rebouças, que foi citada aqui, ela conta que quando ela chegou na Unipaz, ela tinha 19 anos, né? Nessa época. Quando ela chegou na Unipaz, não existia animais, qualquer tipo de animal dentro. Borboleta, beija-flor, macaquinhos, nada. Toda a volta cercado, e você até hoje tem as torres de controle, né, da época dos militares, tudo aquilo que estava cercado era um lugar que você entrava e era inóspito, energeticamente falando. E eles foram restituindo, foram recuperando esse lugar. O que o Pierre coloca é isso. Ele trouxe a Lídia morou, foi a primeira a morar lá dentro, ela morou durante um tempo mesmo em Unipaz. Construiu a Casa do Sol, fez tudo isso que o Pierre está falando. Sabe o que hoje é a Casa do Sol? Nada. Esse projeto TABA não existe. Você tem a formação holística de base, você tem a formação holística de jovens, e você tem um lugar estagnado com uma tendência à decadência. Essa é a realidade. Por isso que eu estou te falando da dureza. Por quê? Porque a partir do momento que o Pierre partiu, em 2010, agora eu estou em dúvida se foi 8 ou 10, tá? Mas foi um desses 2 anos. A partir do momento que ele partiu, que ele fez sua passagem, criou-se uma doutrina, quase, e tudo que o Pierre combateu o tempo todo. Eu não sou guru, eu não sou mestre, eu sou só uma pessoa que está criando isso daqui, que precisa seguir, e as pessoas não seguiram. Tem um racha dentro da Unipaz. A Unipaz do Rio Grande do Sul, são 28 sedes que existem, não sei hoje quantas estão, mas eram 28. A Unipaz do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Mauro e da Lúcia, fizeram um movimento dissidente, foram criar um outro movimento. Enfim, isso vem acontecendo em outros lugares, né? Essa distensão. Por quê? Poder e doutrina. Essa é a real, entende? Por quê? Porque tem um comodismo. Tem um distrito, tem um estado dando aquela sede, eles não pagam aluguel, né? Não tem aluguel, nem água, nem luz eles pagam, porque tem isenção, e fica cômodo. Então, fazem cursos e seminários para eles mesmos. Eu cansei de falar isso, eu fui do conselho da Unipaz, então eu sei de cadeira o que estou dizendo para vocês. Aqui é um alerta para todos nós que eu estou fazendo. Essa dura crítica é um alerta para todos nós, daquilo e os movimentos que nós estamos criando e como que nós vamos desenvolver esse lugar. Então, eu falei anos para eles. Falei, cara, nós estamos batendo palma para nós mesmos. E eu já fiz isso na arte, de você colocar no teatro
convidados seus e não público novo. Quem precisa ver a arte é quem não vê a arte. Quem precisa ver a arte é quem está aí, a população, não os artistas. Quem precisa estar dentro desses seminários do movimento holístico, transdisciplinar, espiritual, não é quem é espiritualizado. É quem não é. Né? Precisa abrir para esse lugar. E precisa se tornar isso aqui rentável. Precisa se estruturar para que a Unipaz tenha a sua própria sede, não dependa de governo, de empresa, de ninguém. Né? E entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque as pessoas não dependem daquilo. Essa é a grande questão. Eles, a partir desse movimento de livros, da notoriedade, eles se rentabilizam, né, na vida deles, como terapeutas, como escritores, ou o que quer que seja. Então, não dependem da Unipaz. Então, fica lá. Aquela história que parece um mausoléu que não se desenvolve, etc. É uma doideira. É uma doideira. Triste. Para ser bem sincero, é triste, né, eu olhar, porque eu vivi tudo isso. Né? Eu vivi essa fase final do Pierre e todo esse movimento que eu estou dizendo para vocês. Né? Mas é um processo. E a gente falou hoje, né, sobre a semente que morre para nascer outra coisa. Né? Estamos falando isso na Aliança 559, na desintegração, sobre uma base para que nasça o novo. A grande questão é essa, se essa base está sendo construída, né? Ou se vai simplesmente esvaecer. Então, só contando história que eu vivi, né? E que está ligado com tudo isso, com todo esse movimento. E um alerta para todos nós aqui, esses que estão aqui ao vivo e os que vão escutar posteriormente, tá bom? Vamos lá, só. Alguém tem pergunta? Algum de vocês tem alguma pergunta sobre isso? Dúvidas? Perguntas? Luzia Solange está jóia. Ninguém, o silêncio é uma prece. Tá bom, bora lá, só. Gabriel, a educação. Em primeiro lugar, refletiremos sobre os aspectos educacionais que o primeiro arcanjo simboliza. Educar consiste em despertar, em desenvolver, lidando com seres, eu diria, não muito perturbados. Quais são as formas de educação e os problemas que estão sendo levantados na perspectiva em direção à plenitude? Eu vejo que existem crianças que já são mutantes, quase desde o nascimento, desde o berço. Essa questão é levantada pelos pequenos tulkus, da tradição do budismo tibetano, que já nascem na condição de Buda. São pequenas reencarnações de grandes mestres tibetanos que retornaram para ajudar no despertar dos mutantes. O atual Dalai Lama é um bom exemplo desta condição evolutiva. Esses meninos especiais são rapidamente reeducados, lembrando-se de seus discípulos, de seu secretário particular, etc. Tudo isso é evidenciado de todas as formas, é testado e verificado. Quem viu o filme O Pequeno Buda deve se lembrar disso. Com 12 anos já estão dirigindo o monastério como anciãos de 70 anos. Isso levanta um problema, tanto na Casa do Sol como, ultimamente, em muitos outros educandários, tem-se notado crianças fora do comum. Aumenta o número de crianças que já nascem vegetarianos. Elas passam mal se comem carne, não toleram a mentira e demonstram uma verdadeira e precoce sabedoria. Nesse caso, educar consiste em preservar aquilo que já está ali, não reprimindo este tesouro de talentos naturais. Ora, a tendência dos pais desinformados e estagnantes é para a repressão. Quantas crianças se dirigem a adultos expressando intuições autênticas e recebem, em troca, reprimendas verbais e até mesmo físicas? Nestes casos, a tarefa é de cultivar, e não abafar e descuidar. Mesmo tratando-se de uma minoria, o educador precisa estar atento a este cuidado, porque sua tendência é crescente, como está sendo observado nas últimas décadas. Alguns denominam este fenômeno de crianças índigos. Em relação às outras crianças, a questão é, como facilitar seu despertar rumo à plenitude? Como todos estamos enfatizando, necessitamos de uma verdadeira revolução educacional que abranja os 4 pilares de uma proposta transdisciplinar, conforme o documento de Jacques Delors, da Unesco, além de aprender a conhecer e a fazer, aprender a conviver e a ser. Sobretudo, que se acrescente o aprender a conviver com amor, porque este é o caminho essencial para aprender a ser. Educar educadores ser consciente e ser livre, ao invés de ser condicionado como um autômato. Isso implica uma educação do próprio educador e dos pais, já que eles são, como já indiquei, os portadores e irradiadores da cultura normótica, do automatismo e da violência. Assim, a educação das crianças começa pela educação dos adultos. Por isso, em nossa Casa do Sol, desde o início foi previsto o contato permanente com os pais. E Deus sabe o quanto é difícil. Geralmente são as mães que comparecem às reuniões, raríssimos os pais, infelizmente. Isso é um fato conhecido no mundo inteiro. Por quê? Por causa da cultura machista, um tipo evidente de normose. A nova educação precisa transcender este aspecto cultural reducionista e sombrio. Um bom início são as matérias transversais, propostas pelo Ministério da Educação no Brasil. É uma aproximação, não é ainda a pedagogia do amor. Então, ao levantar essas questões, na busca de suas soluções é fundamental considerar a necessidade de uma formação continuada dos
Professores, como estamos fazendo na Unipaz, a partir de programas como o da formação holística de base, estendendo-se por quase 3 anos, é uma verdadeira escola de professores, de pais e de líderes para os novos tempos. Nos últimos anos, criamos uma rede muito importante, a Rede da Paz. Eu creio que a rede é um grande instrumento educativo muito novo, muito recente, muito promissor. Através da internet, as pessoas podem se comunicar a respeito da cultura de paz e da emergente consciência transdisciplinar holística. É uma maravilhosa teia que transcende todas as fronteiras, ligando as mentes, os povos e as culturas de nossa aldeia global. Nesse sentido, estamos buscando colaborar para o aprimoramento desta possibilidade de introduzir consciência e ética no processo de mundialização. Educar as mídias, outro cuidado, ainda praticamente inexistente, e que consideramos de tremenda importância, é a educação das mídias. Temos um documento, neste sentido, gerado por um simpósio que organizamos, centrado no tema da mídia como quarto poder. Atualmente, quase todas as mídias têm sido utilizadas como veículos de transmissão da normose, de um paradigma esgotado, da mentalidade masculinista, de uma cultura estreita e de violência. Mais ainda, quando acontecem reportagens e entrevistas de cunho espiritual, e sobretudo com pessoas genuinamente paranormais, há uma tendência para sua ridicularização, como motivo de menosprezo e mesmo de calúnia. Evidentemente, a maioria dos profissionais desta área de comunicação estão despreparados para abordar este tema de forma consciente e responsável. Enfim, precisamos cuidar de um sistema ou fórum de educação das mídias com o objetivo de alcançar essa transformação. É uma tarefa nobre e grandiosa. Visando sua realização, a Unipaz busca colaborar com muito empenho. Expressa uma convocação para a mobilização dos jornalistas e comunicadores conscientes se empenharem na criação de uma comissão de planejamento com este objetivo. Sem tardar, pois é uma tarefa premente e o tempo para este mutirão de consciência se esvai depressa. Os sonhos premonitórios de desastres, de calamidades, que pensamos que apenas irão ocorrer em algum futuro remoto e com outras gerações, na verdade nos envolvem a todos, aqui e agora. Precisamos nos preparar para a travessia de um tempo sofrido, de provações, buscando ajudar os outros nesta tarefa de enfrentar as consequências das ações de uma humanidade desviada dos valores fundamentais. Não basta confabularmos sobre estas questões fantásticas que estamos abordando, saindo daqui apenas dizendo: "Ah, foi maravilhoso". A questão é: o que vamos fazer em prol da transformação, a partir de uma nova educação? Esse é o desafio que me parece essencial. 2. Rafael, a terapia. Consideremos, agora, a questão terapêutica, o segundo arcanjo. Enquanto a educação cuida do despertar do mutante, a terapia precisa dedicar-se ao processo de reparação do que a normose tem destruído no próprio ser humano. A noção de terapia foi ampliada, graças ao CT na Unipaz. Considerar a terapia apenas para indivíduos que têm certos distúrbios, certas desarmonias, neuroses ou mesmo psicoses é muito limitado. Muitos a isso têm se dedicado. Entretanto, necessitamos de ampliar este conceito, já que a saúde envolve a ecologia em nível individual, social e ambiental. Então, a terapia é profunda e naturalmente reparadora, embora os processos entre educação e terapia sejam muito parecidos, às vezes iguais. Trata-se de cuidar, além do indivíduo, da esfera social, sobretudo no contexto empresarial e educacional, como já refletimos. Por exemplo, um consultor de empresa, que procura unir o princípio masculino e o feminino. Na organização, a efetividade e a afetividade é um terapeuta. Assim como também precisamos cuidar dos ecossistemas devastados. Um ecologista que cuida da reparação do meio ambiente é um terapeuta. Então, o CEIA tem um conceito de terapia muito mais amplo, que envolve a saúde individual, social e ambiental. Roberto Crema levantou um novo conceito, a pedagogia iniciática. Entre os métodos terapêuticos, temos a terapia iniciática. A distinção entre os métodos terapêuticos e educacionais nem sempre é fácil, pois se integram às vezes. Temos as grandes metodologias orientais e ocidentais de transformação do ser humano como o yoga, o tai chi chuan, o sufismo, o budismo, o exicasmo do cristianismo, entre outras. Estas grandes tradições sapienciais são caminhos diferentes, embora convergentes. São moradas diversas, a exemplo da afirmação de Cristo: "A casa do meu pai tem muitas moradas." E como dizia Teilhard de Chardin 70, tudo que sobe converge, todas elas se elevam e assim convergem. A beleza, por exemplo, do yoga como método educacional e também terapêutico, é de apresentar metodologias próprias, específicas para cada bloqueio de cada centro energético. O Hatha Yoga para os problemas do primeiro chakra físico. O Tantra Yoga para o sexual. O Karma Yoga para o terceiro, o do poder. O Bhakti Yoga para o quarto, do coração. E assim por diante, até o Jnana e o Rasa Yoga, que é o grande yoga. Dessa forma, cada modalidade de yoga tem sua especificidade e função, realizando aquilo que um dos meus mestres suíços, Eduardo Claparede, dizia: educação tem que ser como um terno, feito sob medida para cada é o que realizamos na formação holística de base, na formação holística de jovens e de jovens líderes, da Unipaz. A arte de viver em paz, como passar dessa educação puramente intelectual, da qual nos falava Roberto, que se reduz ao processo de aprender a conhecer e a fazer, num dominante racional e manual, para uma educação também vivencial integral. Ao longo de mais de uma década e meia, desenvolvemos um método de educação para a paz, que consiste em unir o intelecto e a vivência, propondo também uma síntese entre métodos educacionais orientais e ocidentais, cuja amostragem pode ser encontrada no seminário A Arte de Viver em Paz e no livro, com o mesmo título publicado pela Unesco. Esta obra acaba de ser reeditada, em francês e inglês, e está à venda em todo o mundo nos departamentos da Unesco. Esse método foi premiado em 2000, justamente na entrada do novo milênio, em Paris, com o Prêmio Internacional de Educação para a Paz. A menção precisa que seu mérito consiste na integração realizada entre abordagens orientais e ocidentais. Este é um projeto que temos irradiado em todos os estados por meio de convênios com as secretarias de educação. De que se trata? Trata-se justamente de preservar o intelecto, não ir contra ele. Não passar para o outro extremo de negá-lo, pois isto redundaria num reducionismo vivencial, que apenas determinaria a modelagem de outros tipos de automatos, de gente que não pensa, movidos exclusivamente por impulsos sentimentais. Metodologia e balé. Nós começamos pelo intelecto e passamos para a vivência. Depois da vivência voltamos ao intelecto. É uma espécie de balé, pois sabemos que se o intelecto não participar ou não estiver de acordo vai sabotar, trabalhando contra. Então precisamos fazer dele, do diabolos, do que divide, classifica, analisa, um aliado. Esse é um dos aspectos essenciais desta metodologia. Outro aspecto é a união, na proposta educacional, dos princípios masculino e feminino. Existe uma educação diretiva tipicamente masculina, que é integrada
com a abordagem não diretiva, essencialmente feminina, centrada no educando, na qual o educador é aberto e não impositivo. Proposta esta desenvolvida, com grande maestria por Carl Rogers. Conseguimos criar um método de educação que teve seu início na introdução da arte de viver em paz, e pode ser encontrado, em sua versão final, na arte de viver a vida 71. Este caminho é, ao mesmo tempo, diretivo, apontando direções, e completamente não diretivo, centrado nos aprendizes. A beleza desse método é que são as pessoas que decidem, que concluem, enquanto o facilitador, educador entra em atuação quando percebe que o grupo encontra-se passivo. Neste caso, ele faz o papel do guia que aponta para a lua, direcionando os olhares para a realidade em questão. 3. Miguel, a meditação. Surge então o terceiro arcanjo, o da oração e contemplação, que nos liga a essa proposta de uma pedagogia e terapia iniciática. O que há de comum entre elas é que apontam para a meditação, o silêncio, o recolhimento para procurar a chave dentro da casa escura, onde ela foi perdida, e não na rua, apenas pelo fato de estar mais iluminada. Temos que voltar para casa para encontrar a chave perdida. A melhor maneira é penetrar num espaço de silêncio, num templo de serenidade interior. Creio que Jean Yves está fazendo ressurgir a noção antiga do templo, sua função primordial de contemplação, de abrir espaço. Isso nos leva a um último aspecto, em que verificaremos a questão da normose religiosa e da terapia interreligiosa. A focalização deste tema será no sentido de realizar uma espécie de síntese de tudo que refletimos até agora. Uma ocasião para focalizar os métodos essenciais, os mais tradicionais e milenares, que deveriam nos levar à plenitude e cujos desvios são, às vezes, de tal ordem que se degeneraram em normoses religiosas, determinando milhões de mortes, de sangue derramado em nome de Deus. Trata-se de verificar o que este novo conceito, o de uma terapia interreligiosa, criado por Jean Yves, além do conceito de normose, pode fazer por nós. Convidamos alguns membros da fé Bahá'í, que estão trabalhando conosco em um determinado projeto, para mostrar como estamos começando a colocar em prática essa terapia. Com certeza, surgirão outras ideias do que se pode e se deveria fazer. Assim sendo, este simpósio seguirá sendo, a partir das perguntas e das contribuições dos participantes, o que Roberto Crema chama de canteiro de obras, um espaço de cocriação. Estamos realmente edificando em torno da educação, da terapia e da meditação, os 3 pilares do processo de despertar rumo à plenitude, dentro e fora da Unipaz. Perguntas e partilhas. Sobre o ficar. Essa questão dos jovens, do casal de adolescentes que ficam juntos hoje com beijos e abraços sem nenhum envolvimento afetivo. No dia seguinte é como se não tivesse acontecido nada. Eu vejo isso como um grande ataque à relação sadia dos casais. Um grande ataque ao corpo, ao jovem, à sexualidade, ao amor. Diga-nos como lidar com isso. Nossos filhos se sentem desajustados? Pierre Weil, esta pergunta está intimamente ligada a uma normose específica, que ainda está muito reprimida no inconsciente, que é a própria normose sexual. Desvios, total incompreensão da pulsão da sexualidade, do desenvolvimento humano e da transcendência rumo ao transpessoal. Essa ignorância se caracteriza por um corte entre o sexo, a parte genital, e a vida espiritual, traduzindo na linguagem dos chakras, entre o segundo chakra, que é o do prazer erótico, e o quarto, do coração, e ainda, o sétimo chakra, centro energético do transpessoal. Esse corte é o resultado de uma aprendizagem ou modelagem sexual diferente nos meninos e nas meninas. Para os meninos, na cultura brasileira, antigamente era costume os pais levarem os filhos ao prostíbulo, em torno dos 14 anos, pois tinham medo de que, sem esta iniciação, eles se tornassem homossexuais. Então, desde cedo, o jovem brasileiro foi acostumado a pagar para ter relação sexual. E são relações sexuais absolutamente sem valor afetivo, sem partilha de intimidade. Um corte entre o quarto e o segundo chakras. Aí reside uma raiz terrível do desencontro e desamor entre casais. As meninas, por outro lado, eram educadas para o recato sexual. Sua formação religiosa era mais acentuada, o que fazia com que as meninas tivessem a oportunidade de viver mais a sublimação. Assim, as meninas eram mais amorosas e mais abertas à espiritualidade. Isso talvez explique o fato de termos, nos seminários de formação holística de base, uma maciça maioria de presença feminina, talvez em torno de 80%. Os homens estão mais dissociados, menos inteiros. Esse é um aspecto da normose sexual contemporânea. Jean Yves Leloup, não sei se entendi bem a pergunta. Ficar, para mim, é um mistério. Entretanto, pelo que posso perceber, creio que aquilo que está sendo proposto para os jovens pela TV ou pela mídia é um reflexo da normose do ambiente e da comunicação, como falava Pierre. Será que se pode propor alguma outra coisa? Em francês há uma expressão, ter o coração na mão. É muito diferente você ser tocado por alguém que tem o coração na mão. Muitas vezes, você é tocado pelo outro como se fosse uma coisa, como se fosse um pedaço de carne, um objeto a ser consumido, a ser possuído. Outras vezes, somos tocados com um sopro, não somente como um corpo, mas um corpo animado. Em alguns momentos, podemos ter sido tocados como um Deus e isso é um grande privilégio. Ser reconhecido não apenas como corpo material, como matéria, não somente como um corpo inspirado e habitado por uma alma, mas também como um corpo que é templo do Espírito Santo. O que faz a diferença é a consciência e o coração que se tem na mão. Como é possível introduzir a consciência e o coração no sexo? Seria uma outra sexualidade, não apenas animal e corporal, mas uma sexualidade verdadeiramente humana, na qual Deus também está presente. Esse é justamente o tema do livro O Evangelho de Filipe 72. Nesse evangelho, essas possibilidades são colocadas e a sexualidade pode ser o espaço para a revelação da presença de Deus, do Deus amor e do Deus criador. Não é exatamente isso que temos aprendido na religião cristã, onde passamos a adotar uma atitude de desconfiança diante da sexualidade. Quando falamos de um corpo, de que corpo estamos falando? Quando falamos do encontro entre dois corpos, quais corpos estão se encontrando? Não existe apenas o corpo sexual, existe também o corpo da emoção e o corpo do pensamento, o corpo do sentimento e o corpo de luz. Se pudéssemos mostrar aos jovens, sobretudo a partir de testemunhos de relações nas quais não são apenas dois sexos que estão se encontrando, são também dois sopros, duas luminosidades, talvez a sexualidade pudesse tornar a ser um espaço sagrado. Não devemos apenas teorizar, mas falar de relações concretas. Deixar vir o coração na mão, e aquilo que vamos tocar aparecerá para nós dentro de outra realidade. Colocar um pouco de coração na sexualidade, então a relação será diferente. É muito raro conseguir amar alguém de uma forma inteira. Muitas vezes, o que amamos no outro são pedacinhos escolhidos, num tipo de relação fragmentada. O encontro de dois seres inteiros, como no poema de Hilke 73, é um vir a ser que temos que criar, um futuro que temos que inventar. Não se trata apenas de um macho e de uma fêmea se encontrando, mas de duas pessoas, duas humanidades que se inclinam uma diante da outra e que, por meio desse gesto de intimidade, acabam por descobrir sua própria identidade um no outro. Esse é um caminho muito longo. Lembro-me de um amigo que encontrou uma edição não expurgada do Kama Sutra. Ele se sentiu muito excitado pela descoberta dessa nova versão. Imaginou que nela encontraria novas posições, novas atitudes e
Posturas sexuais. Entretanto, era justamente a versão da qual não foram retiradas todas as orações. A exemplo desse Kama Sutra, talvez seja importante lembrarmos que nossas camas são, também, nossos tapetes de orações. Isso muda a oração e também o amor. Em seu evangelho, Filipe afirma que o único lugar onde verdadeiramente oramos, em Jerusalém, é no quarto nupcial, que é o Santo dos Santos, o mais sagrado de todos os espaços. Roberto Crema aprendi com Moacir Gaduti, educador que foi discípulo de Paulo Freire, que há um ditado popular brasileiro que conhecemos só pela metade. Se ficar o bicho pega. Se correr o bicho come. Se juntar o bicho foge. Esta sabedoria simples do povo talvez possa jogar mais um pouquinho de luz nessa temática. O que não nos contaram é que se juntar o bicho foge. É interessante refletir neste ditado, numa perspectiva antropológica, para desvelar a sabedoria que nele se inscreve. Como sabemos, o oposto da paz não é conflito, é estagnação. Nesse sentido, a expressão ficar é verdadeiramente um sintoma de uma normose. Na geração de nossos pais, uma vez que se ia para a cama com alguém, tinha que ser para sempre. Atualmente, a tendência é oposta. Namorar e ir para a cama tornou-se um mero ficar, um consumir o corpo do outro, de forma banal e quase impessoal. Amir Klink, um bom navegador, afirma que o maior naufrágio é não partir. E os antigos navegantes da escola de Sagres bem indicavam que nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer chegar. Se ficar na estagnação, o bicho pega. Se correr, de forma desnorteada, sem norte, sem um alvo, sem a clarificação do desejo, o bicho come. Podemos compreender o bicho como a crise, a alienação, a falta de uma orientação. E o que é juntar? É a arte holística da integração. É nossa contribuição, da Unipaz e do Colégio Internacional dos Terapeutas, para transcendermos a crise de fragmentação e dissociação que ameaça a própria perpetuação da família humana, neste planeta em processo de transição. Juntar nossas funções psíquicas, razão com coração, sensação com intuição, desenvolvendo as mais reprimidas e indiferenciadas, integrando-as e harmonizando-as, o que nos conduz ao self, uma inteligência da totalidade psíquica. Trata-se do desenvolvimento de uma inteligência integral, por meio do desbravar desse vasto potencial psíquico, tarefa de uma alfabetização psíquica que faz tanta falta em nossos tempos. Onde aprendemos a amar? Onde aprendemos a existir? Onde aprendemos a morrer? Krishnamurti sempre insistia sobre os temas fundamentais do amor e da morte. O amor e a morte se enlaçam na arte de viver um instante. São temas fundamentais que não constam de nossa pedagogia normótica, e nossos jovens não aprendem a lição fundamental da escola holística da existência. É a primeira e derradeira lição, a do amor. Quem aprendeu a amar, aprendeu também a morrer de uma forma delicada e gentil, como testemunha Rabindranath Tagore 74, em sua oração de despedida. Recebi o meu chamado. Despedi-vos de mim, queridos irmãos. Inclino-me diante de todos vós e sigo o meu caminho. Devolvo agora as chaves da minha porta, e renuncio a qualquer direito sobre minha casa. Por último, só vos peço algumas palavras amáveis. Fomos vizinhos por longo tempo, e eu recebi mais do que pude dar. Agora se acendeu o dia, e a lamparina que iluminava meu canto escuro se apagou. Chegou a convocação, e estou pronto para minha jornada. Não me pergunteis o que estou levando comigo. Sigo minha jornada com as mãos vazias e o coração latejando de confiança. E por ter aprendido as lições básicas da arte de existir, não precisar mais retornar em função das pendências, das questões ignoradas e inacabadas. Toca-me muito outro poema, de Jimenez 75, que também afirma a leveza de poder partir, em paz e definitivamente. Eu não voltarei. E a noite morna, serena, calada, adormecerá tudo, sob sua lua solitária. Meu corpo estará ausente, e pela janela alta entrará a brisa fresca a perguntar por minha alma. Ignoro se alguém me aguarda de ausência tão prolongada, ou beija a minha lembrança entre carícias e lágrimas. Mas haverá estrelas, flores e suspiros e esperanças, e amor nas alamedas, sob a sombra das ramagens. E tocará esse piano como nesta noite plácida, não havendo quem o escute, a pensar nesta varanda. É uma lástima constatar que não há escola para as mais importantes e autênticas questões existenciais. Na referida Kali Yuga, idade consciencial que estamos em vias de transcender, confio, ao predomínio do ego, que é a fonte de todos os problemas contemporâneos. A pedagogia normótica é a que nos encerra no sistema fechado do domínio egoico. Talvez nós tenhamos que escrever um Kama Sutra transdisciplinar, uma abordagem holística da arte de bem amar. O ser humano é um microcosmo. Quando duas pessoas se encontram, muito além do ficar e da impotência em relação à intimidade, de um donjuanismo, uma deflexão, resistência ao contato pelo não aprofundamento, estéril e superficial, são dois universos que se enlaçam e se fecundam. Nossa cultura normótica nos ensina esse trânsito relacional de superfície, fracasso da intimidade e da transparência relacional que são sinais de verdadeira saúde na comunicação. As pessoas realmente saudáveis são aquelas que são capazes de intimidade, de amar e de se doar. Se o ser humano é um espaço de encontro de todos os reinos, então o amor integral é o encontro de dois reinos minerais, vegetais e animais. Também é o encontro de dois reinos angelicais, o encontro de divais, hierofania total de deuses e deusas no leito nupcial do coração humano. E onde nos preparamos para essa possibilidade, comunhão de raízes e asas, de duas inteirezas, de dois mistérios, arte de encontro e de aliança. A formação holística de jovens e a formação de jovens líderes, da Unipaz, são espaços férteis para este aprendizado. Tenho sido testemunha, como professor e pai de 3 filhos que passaram por este processo da transformação de dezenas de jovens que se engajam nestas boas trilhas que são iniciações à existência adulta. Eles estão ávidos por esta educação integral, que focaliza a dimensão da alma, da consciência, do pessoal e do transpessoal, dos estados de consciência, da questão vocacional, da convergência entre a ciência contemporânea e os caminhos milenares do despertar evolutivo. É tocante constatar que os grupos de jovens criam uma cultura tribal, consciente e responsável, uma rede de apoio e de cuidado ecológico que subsiste mesmo quando as formações findam. É uma experiência que precisa ser multiplicada, pois trata-se da geração que necessita de todos os instrumentos de travessia, da inteligência integral e dos dons especiais da espécie para a tarefa global de reconstrução. Assim, o fenômeno do ficar talvez faça parte de uma normose relacional mais ampla, de uma pedagogia que sabota a dimensão anímica e do coração, que castra as asas dos alunos para os voos mais altaneiros, que modela um tipo de competitividade e de reducionismo ao mero fator instrucional com métodos de padronização, de comparação, de banalização. É uma pena que não haja protestos dos pais e responsáveis por uma educação mais nobre e humana. Só fazemos greves por questões menores. Estou aguardando uma autêntica greve, com ousadas e urgentes reivindicações. Queremos que nossos filhos sejam alfabetizados psiquicamente. Queremos a alma nas escolas. Queremos consciência e ética nos bancos escolares. Queremos que nossos filhos e filhas aprendam a amar nas escolas e universidades. Essa é uma questão muito relevante, que pede por um aprofundamento, um Kama Sutra integral, para que dois seres humanos possam se encontrar como dois universos abraçados, duas humanidades inteiras enlaçadas, dois seres alados aliados, duas divindades conciliadas. Amém.
Pierre vai, eu apenas quero acrescentar algo do qual me lembrei, em relação à normose sexual, complementando o que Roberto disse. Há duas fases nessa normose sexual, pelo menos aqui no Brasil. Na primeira, tivemos o corte entre a frequência às prostitutas e o namoro no portão. Agora, a prostituição é substituída pelo ficar e o namoro de portão pelo namoro. E continua a responsabilidade da escolha. Essa minha afirmação pode parecer, para muitos, um tanto chocante. Creio que ela corresponde a algum aspecto da realidade. Buscando explicar melhor, os rapazes são acostumados a fazer, do sexo, uma descarga de tensão. Outrora, essa descarga se fazia pagando uma prostituta. Hoje, a prostituição caiu de moda, diante da liberação sexual, em que se pode ficar à vontade. Este ficar constitui uma normose atual, pouco saudável, patogênica sobre diversos ângulos, que foram refletidos anteriormente. É neste sentido que afirmo que o ato de ficar pode ser um substituto da prostituição de outrora. Nos dois processos normóticos, os jovens se iniciam na sexualidade separando a dimensão sexual do afetivo, da dimensão do coração. Uma simples descarga de tensão libidinal. Por outro lado, as moças, diante da masculinização do movimento feminista, imitam os rapazes neste ficar desconectado. Sem mencionar que muitas mulheres já contratam rapazes para obterem suas descargas sexuais. 2. Sobre o amor a si e aos outros. Qual o limite entre o amor próprio e a misericórdia, o perdão? Jean-Yves Le Loup, onde em meus pulmões começa meu sopro e onde começa o sopro da vida. Será que eu posso dizer, esse é o meu sopro, e ali é o sopro que anima o universo? Onde eu começo, onde eu termino? Onde termina o amor próprio, começa o amor pelo outro. Penso no que dizia o Dalai Lama. Amar os outros é uma maneira especial de amar a si mesmo. Quando estamos dentro desse clima de amor e de respeito, estamos em boa saúde. O amor ao outro e o amor a si mesmo não estão separados. Eles são como uma flor que pode ser um botão, mas também pode se abrir. O importante é a abertura do coração. Antes de amar nossos inimigos, o que foi pedido a Jonas, talvez possamos começar amando as plantas do jardim. Pode ser difícil amar o vizinho, mas, se abrirmos o coração para uma planta ou para um animal, o coração vai começar a desabrochar e um dia, talvez, ele possa se abrir ao vizinho. O amor aos nossos amigos e aos próximos pode fazer o coração se abrir ainda mais. A partir deste momento, poderemos começar a amar e a aceitar as pessoas que antes não suportávamos. Será que esse amor que sentimos um pelo outro nos fecha, encerrando nos em nós mesmos? Ou será que é graças a esse amor que nos tornamos um ser mais capaz de amar todos os outros seres? Não podemos opor o amor a si mesmo ao amor aos outros e ao amor a todos os seres, até mesmo aos inimigos. É o mesmo amor, a mesma semente que brota e se abre plenamente. 3. Sobre a obra Operação Cavalo de Troia. Jean-Yves, como grande conhecedor do Cristo, gostaria de saber se os livros Operação Cavalo de Troia, de Benite, trazem alguma nova contribuição sobre a vida de Jesus. Jean-Yves Le Loup, eu não conheço estes livros, mas existem nessa mesa outros grandes conhecedores de Jesus Cristo, que talvez tenham lido a obra em referência. Roberto Crema li a metade do primeiro volume, são vários. Confesso que tenho dificuldade com Cristo muito prolixo. O que me toca nos evangelhos é a precisão, a concisão, a sobriedade, a parcimônia e ao mesmo tempo essa grande abertura de visão e de inteligência, posta no vir a ser crístico da possibilidade humana. 4. Sobre uma pedagogia iniciática. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a pedagogia iniciática. Já existe bibliografia sistematizada a respeito? Que Deus o abençoe mais ainda. Roberto Crema, essa é uma abordagem muito vasta, sobre a qual estou escrevendo um livro, ampliando uma conferência que proferi no 5º Congresso Holístico Pan-Americano, em Florianópolis, e no 3º Rencontres Internationales Science e Consciência, em Estrasburgo, sobre pedagogia iniciática, educar para ser. Restringe-me, agora, a fazer uma breve reflexão de base. As últimas declarações da Unesco sobre transdisciplinaridade, sobretudo a derivada do Congresso de Locarno, integrando o documento de Jacques Delors, insistem nos 4 fundamentos de uma nova educação transdisciplinar: educar para conhecer, educar para fazer, educar para conviver e educar para ser. A educação convencional, refletindo um paradigma materialista do racionalismo positivista, apenas se dedica, de forma fragmentada, aos 2 primeiros pilares: educar para conhecer e para fazer. Educar para conviver e para ser representa todo o universo a ser desvelado e conquistado, com total ousadia e premência, pois a sua lacuna encontra-se no cerne da crise contemporânea. Uma educação exclusivamente disciplinar, centrada na especialização, tem demonstrado a sua precariedade e insuficiência. Nenhuma visão especializada pode responder, inteligentemente, aos desafios atuais que são globais. As funções do especialista e do generalista, cada vez mais serão relegadas aos computadores. Mais do que nunca, necessitamos desenvolver a inteligência integral, a mais nobre herança do potencial de nossa espécie. Como afirma Bazarab Nicolescu, transdisciplinaridade é o que se encontra entre, através e além das disciplinas. Trata-se de facilitar um aprender a aprender, diante do acúmulo numa curva exponencial das informações provenientes de 9.000 disciplinas, que continuam a se proliferar. O grande desafio é o do discernimento. Precisamos de uma escola do olhar e da escuta que possa facilitar a compreensão de si e do mundo, em processo de transformação intensa e contínua. Uma contradição grave de nosso momento histórico é que conhecemos cada vez mais e compreendemos cada vez menos. Outra questão importante é o de superar um aprendizado do fazer, de forma mecanicista e alienada, desconectada do todo. Ver e pensar global para agir localmente e não loucamente. Quando compreendemos o sentido de nossas ações, somos capazes de nos orientar de forma sábia e saudável, mesmo em tempos críticos de desalentos e desabamentos. Quando se trata do aprender a conviver, tocamos num ponto em que o fracasso da educação convencional é muito evidente. Se no século XX vivenciamos os horrores de 2 guerras mundiais e outras 3 centenas de guerras menores, e se começamos o novo século e milênio com a face do terror, no embate cego de terroristas contra imperialistas, a pergunta que não pode calar é: o que temos aprendido afinal? Para aprender a conviver, necessitamos de uma alfabetização psíquica. Na educação normótica, alguém pode chegar a ser um doutor ou pós-doutor e seguir sendo um analfabeto emocional, um bárbaro da vida da alma. Às vezes gosto de imaginar, por exemplo, um Heráclito ou um Lao Tse nos visitando. Eles certamente ficariam fascinados com os computadores e as naves espaciais com nossa tecnologia de ponta. Agora, os imaginemos nos observando em nossas convivências, dentro de nós, entre as nações. Certamente chorariam de decepção. Avançamos de forma extraordinária, do ponto de vista técnico-científico. Do ponto de vista subjetivo, entretanto, praticamente não avançamos nada. A escalada de violência global é um sintoma de declínio de uma civilização desalmada e desamada. Uma alfabetização psíquica implica o processo de desenvolvimento de inteligência emocional, onírica e relacional. Do ponto de vista das funções psíquicas, necessitamos desenvolver, de forma integrada e harmoniosa, a inteligência racional, a sentimental, a sensorial e a intuicional. A razão relaciona-se com o elemento ar e o pilar do conhecimento. A
Sensação liga-se ao elemento terra e ao pilar do fazer. Estas são as funções do princípio masculino, enfatizadas nos últimos séculos em função do paradigma científico, racional e empírico. O coração relaciona-se ao elemento água e ao pilar do conviver, viver com. E a intuição liga-se ao elemento fogo e ao pilar do ser. Estas são as funções ligadas ao princípio feminino, que precisamos resgatar com urgência e vigor. Eis o grande horizonte da alma, a ser desbravado como uma das conquistas mais importantes do século XXI. Um desafio ainda mais colossal é o educar para ser. Neste caso, necessitamos de uma alfabetização noética, uma escola de consciência. É neste sentido que propõe uma educação iniciática, que inicia o ser humano a se tornar plenamente humano. Facilitar que o aprendiz penetre numa trilha de individuação, com a facilitação das legítimas tradições sapienciais que se destinam ao pleno despertar do ser. Trata-se do resgate de uma educação perene, das antigas e milenares escolas de sabedoria, tecnologias de transmutação consciencial que podem, com consistência e elegância, ser inseridas nos currículos de uma educação integral, a exemplo do yoga, da meditação budista, da contemplação cristã, das meditações ativas do Tai Chi Chuan e do Aikido, do taoísmo, as artes xamanísticas, entre outras. Essa é uma metodologia que denominamos de holopraxis e que está presente em nossos programas da Unipaz e do CT. Um capítulo central desta pedagogia iniciática é o da vocação. Confio que transcenderemos o enfoque da especialização, mantendo seu aspecto positivo e necessário por meio do conceito vocacional, que aponta para o desejo mais profundo e permanente que habita o coração de cada ser humano, o desejo de realizar seu potencial, de tornar-se o que realmente é, fincar as raízes no solo fértil dos talentos que o mistério nos confiou, juntando a seiva que possa remeter nossa consciência para o alto, de forma que se concilie uma visão de altitude com uma visão de profundidade. Assim, encontra-se o saber com o ser, para que uma obra-prima seja ofertada à humanidade e ao universo. Um canto novo, um poema original, a beleza da essência transparecendo na existência. Dessa forma, a escola adquire a qualidade também de um templo, onde os valores fundamentais da espécie possam ser cultivados na perspectiva de uma espiritualidade transreligiosa fundamentada no amor, no cuidado, na fraternidade e na solidariedade. Então nos encontraremos com o velho Confúcio, que já apontava nesta direção essencial, há 2600 anos. Concluo com esta sua bela canção de realização, que vale por um tratado de pedagogia centrada na inteireza. Aos 15 anos, orientei meu coração para aprender. Aos 30, plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40, não mais sofria de perplexidade. Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60, eu os ouvia com o ouvido dócil. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. Uma mensagem convergente com a que ouvi do Jean Yves Le Loup, falando sobre os terapeutas de Alexandria. Você troca de roupa em 2 minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de coração. 5 sobre a matriz do silêncio. Gostaria de saber, exatamente, o que é o falar e o pensar corretos, já que tudo é relativo. Roberto crema inclusive essa afirmação certamente. Estou compreendendo que a pergunta se refere a 2 virtudes apontadas por Buda, em sua proposta de um caminho óctuplo, o caminho do meio, o falar e o pensar corretos. Pensar corretamente talvez tenha a ver com silenciar, a arte da pausa. É a bênção da pausa que nos torna livres, como indica Rollo Mai. Uma qualidade de consciência, de liberdade e de responsabilidade decorre da pausa entre nossos pensamentos, entre nossas palavras, entre nossas ações. Deus é um grande intervalo, afirmava Fernando Pessoa. Se formos capazes de pausa, de uma pausa mental, se formos capazes de silêncio interior, certamente o pensar será correto, o falar será construtivo. O silêncio é a mãe de todo pensamento justo, de toda palavra sábia, de toda ação correta. Essa é a função apofática, um caminho de negação e de esvaziamento de uma pedagogia iniciática. Muito mais importante que aprender a acumular novos conhecimentos e novas formas de saber fazer, é aprender a arte de nos esvaziar do conhecido, do passado, para nos renovar na escuta do instante. Ser vazio, eis tudo, conclamava Chuang Tzu. É na medida que você se retira do caminho que dará passagem para uma inteligência mais vasta que sua razão, e para um amor mais amplo do que seu coração é capaz. Esta é a lição do bambu que, por ser oco, torna-se flauta. Quando você é capaz de se esvaziar do ontem e do amanhã, as forças curativas da natureza atuarão, e a canção do ser poderá se expressar através de você. Sendo o ego constituído de passado, apenas a esfera do self, 1.0, uma vacuidade fértil, poderá orientá-lo em seus pensamentos, palavras e atitudes. Portanto, talvez essa questão esteja apontado para o ápice, o aspecto mais sagrado e valioso de uma educação para ser. Em primeiro lugar, trata-se de facilitar a aquisição de um bom ego, bem enraizado na matéria e na sociedade. Nunca é demais relembrar um dito dos sábios do deserto. Antes de procurar Deus, amarre primeiro ao seu camelo. A tarefa seguinte será de facilitar, em algum momento oportuno, que a pessoa seja capaz de ir além do ego, de um autoesvaziamento, um egocídio indispensável, para que possamos ser portadores da chama do self, o mestre interior. Lembro-me de uma sábia afirmação de Leonardo Boff 76, a ressurreição é a total resposta de Deus ao total esvaziamento de Jesus. Quando esvaziamos nossas mentes, nossos cálices transbordam. Basta rezar com Fernando Pessoa. Deus, por favor, livrai-me de mim. Juntamente com o mestre Eckhart. Deus, pelo amor de Deus, livrai-me de Deus. Quando você conseguir se livrar de você mesmo e de todas as representações de Deus, então você estará na maravilha da dança do ser. Restará a bênção da dança, quando já não houver mais o dançarino. 6 sobre transmutar mensagem de guerra em canção de paz. Hoje de manhã, numa caminhada pelo belíssimo campus da Unipaz, uma colega falou que percebeu, durante a Copa do Mundo, que a maioria dos hinos nacionais falava sobre matar para defender a pátria. Isso me fez pensar, durante a fala de Pierre, na normose da defesa da pátria. Gostaria que você comentasse isso. Pierre vai aos 20 anos, quando saí do meu retiro de 3 anos com os tibetanos com alguns amigos, percorre uma parte da França, mais ao sul, na região de Provence, onde estava também Jean Yves. Atravessando aldeia após aldeia, fiquei horrorizado ao constatar que em suas praças só tinham 2 tipos de monumentos, além da igreja, um monumento aos mortos. Cada monumento aos mortos exaltava aqueles heróis que defenderam a pátria. Às vezes, ou na maioria das vezes, havia um soldado com uma baioneta, imprimindo na mente dos pequenos franceses a continuação da violência e da guerra. Quando levei minha filha, pequena moça brasileira com 14 anos, para visitar pela primeira vez a França, chegando em Paris, a primeira coisa que fiz foi levá-la para o túmulo de Napoleão. Com todo orgulho mostrando o monumento, afirmei: eis o grande imperador francês. Ela então perguntou de repente: o que é isso aí? Ao que respondi: La Grand Waterloo, são nossas vitórias. Quando estava dizendo a palavra vitórias, tomei consciência de que eu estava transmitindo a minha cultura de guerra para a mente de minha filha que, sendo brasileira, não possuía a intensidade dessa normose, felizmente. O segundo monumento que lhe mostrei foi o Arco do Triunfo, construído por Napoleão, onde estava a Marselhesa. Então, exclamei para
Os meus botões, meu Deus, e me lembrei da Marselhesa com sua violenta mensagem. A consciência desta contradição me levou a compor uma nova Marselhesa, no carro mesmo, quando estava realizando este percurso na França, com os meus citados amigos. Eu só vou lhes cantar o refrão original, com um sangue impuro abreuve no silons, que o sangue impuro embebede nossos arados, buscando realizar uma reparação, na nova Marselhesa que escrevia ao seguinte refrão: Vivons la liberté, dans la fraternité. Chantons, dansons, dê seu elan, vibrons a elle unisson. Vivemos a liberdade na fraternidade. Cantemos, dancemos. Num só impulso vibremos em comunhão. Essa nova letra da Marselhesa foi cantada por Robert Miller, o chanceler da Escola da Paz das Nações Unidas, de Costa Rica. Foi cantada nas Nações Unidas de Nova York e publicada no jornal El Express, na França. Atualmente está começando a ser divulgada em algumas escolas francesas. Enviei o texto para o presidente da República, Jacques Chirac, sugerindo substituir o texto original por este, criado numa consciência de paz e de não violência. Ele respondeu que a ideia era muito boa, que o texto era muito bonito, mas que ele tinha que respeitar a tradição histórica da Marselhesa. Ponto. Acabou. Mas a canção está realizando seu caminho. 7. Sobre a mulher trabalhar fora e o homem no lar. Na passagem da normose à plenitude sigamos a trilha, nada real existe, nada irreal pode ser ameaçado. Nisso está a paz de Deus. É irresistível a vontade de compartilhar. Historicamente nós, mulheres, fomos achatadas pelos homens, escondendo-nos da crueldade invejosa e medrosa masculina. Por isso, talvez fosse interessante dizer que o resgate do amor, ou respeito às diferenças, mais que uma responsabilidade feminina, é também um dever masculino. Por favor, um pedido. Não nos prenda de novo, mais uma vez, ao compromisso único de educar nossos filhos. Precisamos ser pesquisadoras, cientistas, tanto quanto os homens. E os homens necessitam ser educadores dos seus filhos tanto quanto as mulheres. Só estou aqui porque meu marido está atento às nossas crianças em casa. Pierre Vaillant em primeiro lugar, continuo convencido de que o foco, o ponto de irradiação do amor, encontra-se na mulher. Encontra-se também no feminino que existe tanto na mulher quanto no homem. Esse homem que está em casa cuidando dos filhos, enquanto sua mulher está aqui, na realidade ele está expressando seu lado feminino. Entretanto, transformar, pedir ao homem para amar por dever não, porque isso seria perpetuar uma má interpretação de um dos 10 mandamentos. Tu amarás. Não podemos amar por dever. Nós amamos na espontaneidade de nossos corações. É muito diferente uma mãe que se joga debaixo de um carro para salvar a sua criança num puro impulso do coração por amor, do que ela ir se consultar em relação aos mandamentos de Moisés para saber o que deve fazer. A antiga interpretação religiosa, judaico-cristã, dizia que amar era um dever. Creio que Jesus restabeleceu o equilíbrio. Jean Yves sempre afirma que o mandamento de amar não se refere a um dever e sim a uma esperança. Um dia, tu amarás. Isso muda tudo. A questão de a mulher trabalhar fora do lar e o homem no lar não creio ser uma solução, porque seria inverter completamente as funções naturais. Considero-me um homem que desenvolveu o princípio feminino às últimas consequências. Adoro flores, adoro música, sou muito terno. E ainda não consegui trocar fraldas, colocando o nariz na caca, dizendo: ai que bom. A mulher tem isso dentro dela, em seu instinto de maternidade. O homem não pode nutrir a criança com seu leite naturalmente. Então não forcemos a natureza. Há toda uma questão evolutiva pela qual passa o casal. Em meu livro Final da Guerra dos Sexos distingo 7 fases de evolução do casal, desde a matricial e romântica, passando pela patriarcal. A terceira, a fase conflitiva que corresponde à libertação da mulher, e na qual 80% dos casais se divorciam, nos leva a uma quarta fase, a do casal esclarecido. São casais que estão procurando ler sobre o amor, se esclarecer, frequentar a formação holística de base e outras vias evolutivas, buscando transcender esse conflito. Na quinta fase, enquanto a mulher encontrou o equilíbrio de sua bipolaridade, e assim lidera o processo do casal, o homem abandonou o machismo e está numa crise de identidade masculina. Caberá à mulher facilitar este aprendizado masculino da firmeza e da ternura. Na sexta, a fase do casal andrógeno, logra-se o equilíbrio entre o masculino e o feminino no interior do casal. A sétima é uma fase transpessoal, dificilmente alcançada em nossa época, a do casal iluminado, que está inteiramente a serviço de todos os seres humanos. É a transcendência total da normose do casal. Então, como resultado dessa evolução, o homem é capaz de ficar em casa cuidando de suas crianças. A mulher é capaz de trabalhar fora. No entanto, pergunto-me até que ponto um dos fatores do aumento da violência não decorre do fato de milhões de mulheres terem sido retiradas, contra vontade por motivos econômicos, de seus lares, para trabalhar fora. Não? Haverá um sentimento de revolta e de abandono em milhões de crianças, hoje jovens que podem apresentar problemas decorrentes desta realidade normótica? 8. Expressando gratidão. É irresistível a vontade de compartilhar minha alegria e emoção de estar aqui hoje ao lado de todos vocês, em especial, Roberto Crema, Pierre Veio e Jean Yves, que me encorajaram a mergulhar na escuridão e acreditar que havia luz no fim do túnel. Há 4 anos, fui batizada na cachoeira desta Unipaz, por Jean Yves e Roberto. Um dos medos que tive que enfrentar foi o de tirar a peruca, na frente de todos, expondo que estava careca, assumindo que estava com câncer. Essa experiência foi muito significativa para mim. O brilho, a luz que senti nos olhos amorosos e acolhedores dos dois me acompanharam e iluminaram meu caminho, nos momentos mais difíceis do tratamento e de todas as transformações pessoais, no caminho da saúde em direção à plenitude. Hoje, posso dizer que vivo muito intensamente cada momento, cada dia, cada ano. Não posso perder a oportunidade de agradecer a fé e a coragem de todos os que buscam e generosamente emanam suas próprias luzes. Com o coração agradeço. Ana Márcia. Quarta. Normose religiosa e alegria. Do amor. Bora. Só um segundo, que eu estou voltando com a câmera aqui, que eu tive que reiniciar meu celular. Tudo bem? Ah, ah, ok. Então, fomos até
quase final. Amanhã a gente finaliza. Normose religiosa e a terapia. Né? Interessante essas perguntas, falando a respeito do amor, conectado com a questão sexual, né? Parece uma coisa conservadora, mas ela é pura consciência, né? Como que as relações estão se dando 20 anos atrás, hein? Como as relações estão se dando sem afeto, né? Sem afeto. E o que está gerando isso? Essa inversão de valores, tudo que a gente fala, né? Tem muita coisa aqui que eu já trago esse conceito. Alguns já vinham antes, só acabaram se desenvolvendo. Outros foram conceitos que a própria Unipaz me trouxe, o Pierre, o Jean-Yves e o Roberto. Por exemplo, os 4 pilares da educação da Unesco foi me apresentado a partir da formação holística de base, né? E aí eu fui aprofundar na pedagogia, quando fiz pedagogia, em iniciação científica. Então, esse é um lugar mesmo muito importante de estar olhando. Nós estamos em pleno curso. Aquilo que eles chamavam a atenção como um perigo que a gente poderia estar vivendo, nós estamos vivendo. Se tornou realidade, né? Se pronunciou lá, há 20 anos atrás. Eu olho e vejo a gente saindo desse lugar. As mulheres percebendo o seu papel como mulher, que o poder vem do feminino, não vem do masculino, na qualidade de mulher, que pode ter essa força amazonas dentro de si. Eu ainda não vejo esse resgate do masculino hoje. Eu vejo os meninos muito perdidos, porque as mulheres estão masculinizadas. Então, eles não sabem mais qual é o papel deles dentro da história da relação. E isso está criando um monte de confusão. Confusão de gênero, de não se ver dentro daquele lugar e achar que é homoafetivo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é uma confusão dentro mesmo da pessoa, não tem a ver com a natureza dela, a natureza almática, estou dizendo, é uma confusão, né, dentro daquilo que a pessoa está vivendo. Suicídios por conta disso, porque não sabe como lidar com as relações e vem de uma carência, porque não houve afeto, e aí não encontra afeto no par, cara, uma confusão, completamente, que nós estamos vivendo, principalmente do masculino, agora. E esse feminino que não sabe se posicionar, né, ainda. Enfim, é o que a gente está vivendo, é um processo, vai ser um processo de limpeza. Eu acho que a gente vai ter, talvez, mais claridade. Eu estou falando isso aqui intuitivo, tá? Não tem nenhum estudo no que eu vou dizer para vocês, mas eu acho que nós vamos viver uma claridade a partir de 2033. A partir de 2033. Nós vamos ter uma fase de 7 anos aí, de 2026 a 33, de reajuste disso tudo que nós estamos falando aqui. Isso é intuitivo, tá? Não tem nenhum estudo que eu tenha feito, mas eu acredito que os próximos 7 anos, eu tenho falado muito desse ciclo de 19 a 26, né? Bastante, mas ainda não tenho falado do ciclo de 26 a 33. Eu sinto que é esse ciclo de 26 a 33, de um reajuste dessa polarização, de limpeza profunda desse lugar, né? São 5 ciclos de 7 que a gente vive. Eu nunca desenvolvi esse lugar, eu já pensei nele em alguns momentos. O que eu estou dizendo? Nós temos um macro ciclo de 36 anos, que vai nos dar 5 ciclos de 7, 35 anos, um pouquinho mais. Aí, 35 mais 1 ano. Então, nós passamos um primeiro ciclo de... na realidade, nós estamos passando um ciclo de 12 a 19, que está pegando no meio desse lugar. Depois de 19 a 26, 26 a 33. Mas o macro ciclo entrou em 17, de 16 para 17. Né?
que vai dar 2024, depois 24 e 7, 31. É isso, né? Vai dar 2031. Isso bate com as minhas previsões de 2024, né? Tem um ciclo dentro de ciclo aí, né, acontecendo. 2024, uma mudança, eu venho falando sobre isso. Depois, uma outra mudança em 2026, um reajuste, né? 2024 e uma nova fase em 2026, a partir daí. Então, são estudos que eu preciso fazer, mas me dá essa sensação, entende? De que isso que nós estamos falando agora vai começar a ser reajustado a partir de 24, 26 até 31, 33. Vamos ver. Na hora que eu estudar, eu falo para vocês. Ih, acabou minha bateria? Não. Ele só fechou aqui. Sei lá do que, do nada. Espera aí. Fechou minha câmera aqui. Não sei por quê. Pronto, voltou. Ok, amados? Alguma consideração, perguntas? Só um relato do que me chamou a atenção, me levou ali à minha infância. Eu me lembro um relato que ele falou aqui sobre os pais antigamente levavam os filhos homens para o prostíbulo para ter a primeira iniciação sexual, para afirmarem aquilo que não seriam homoafetivos, né, homossexuais. E eu me lembro de ter ouvido isso na infância, né, de um tio que levou um primo para isso e falava-se aqueles nomes aqui, eu nunca entendi, vim entender isso um pouco mais adolescente, adulto, sobre esse caso, porque era um primo querido, era um primo que eu tinha como referência na infância, mas enfim, esse primo ficou um jovem, um adolescente marginalizado, problemático, se envolveu em crimes, perdido pelas FEBEMs do estado de São Paulo, e veio a ser assassinado antes dos 35 anos. E deixou filhos aí, mas isso eu vejo que era naquela época, né? Que os pais falavam e não já havia essas dificuldades de relacionamento. Era esse relato que eu quero falar. Ainda tem muito isso, né, nos dias de hoje. Né? Ainda há repressão do feminino, ainda há essa exacerbação do masculino, né, levando para ou contratando prostitutas, né, principalmente as pessoas mais abastadas e retrógradas, né, conservadoras no sentido sei como classificar, mas com menos consciência, vamos colocar assim, né? A pergunta é, né? O que tem que fazer? Levar as mulheres também para ter a sua iniciação sexual, entende? Ou ajustar essa questão do masculino? Como é que lida com isso? Porque precisa lidar com isso. Essa é uma outra questão. Porque a gente, da mesma forma, tem mães que não falam com as filhas a respeito da sexualidade, da menstruação, até hoje. Tem pais. Minha filha viveu uma história de sexualidade dentro da escola e aí um dia já era separado, né, da mãe, ela vem e me conta, preciso contar uma experiência para você que aconteceu. Eu falei, conte. Eu falei, eu vou contar porque a mamãe falou para contar para você porque ela não dá conta de falar comigo. Entendeu? Então, assim, como é que... E eu não estou aqui condenando a minha ex-mulher, a mãe das minhas filhas, estou falando sobre uma sociedade, de uma mulher que trabalha com arte, que viveu o lado artístico, tudo que não dá conta. Cara, essa é a realidade que a gente vive na sociedade. As distorções que eu falo, que a gente não entra em contato. Eu, 10 anos, cliniquei, pude atender mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Eu vi distorções enormes nesse sentido. A gente vive uma ilusão que não se fala. São coisas que não se falam, que nós estamos falando aqui. Que precisam ser desveladas. Falar a respeito de iniciação sexual, falar da sexualidade,
falar da questão masculina e feminina, de homoafetivo ou não, de possibilidades múltiplas de relação sexual. Hoje, antes a gente comprava Playboy, entendeu? Ia assistir aqueles Emanuele, entendeu? Ficava lá tentando fugir da mãe e do pai para assistir na televisão filmes eróticos, né? Hoje a criança tem acesso, cara, ao RedTube. Abre lá, tá lá, sexo explícito, completo, total, sem nenhum filtro, né? Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós estamos lidando isso como sociedade? Não estamos lidando. Essa é a grande realidade. Foi prenunciado uma coisa que nós estamos vivendo e que a gente não lida, não fala a respeito. Precisa falar. Você precisa falar com seu filho, com sua filha. Falar no momento adequado, não é falar com 5 anos de idade. Precisa ter controle, entendeu? Os pais não colocam restrição no celular, deixa a criança de 8, 9 anos acessar o YouTube de adulto. Você tem o YouTube Kids, deveria estar com o YouTube Kids até 13, 14 anos, não acessar o YouTube de adulto. Ah, mas o conteúdo é só para criança. É só para criança. Esse lugar é o mesmo lugar de você dar bebida alcoólica para uma criança de 11, 12 anos de idade. Acessar hoje o YouTube aberto, sem controle nenhum, é a mesma coisa. Você está dando possibilidade do universo que você não tem controle, porque você não está lá olhando 24 horas. Eles já sabem apagar os cookies da vida, eles já sabem apagar a referência das coisas que eles navegaram, porque dá para apagar. Então, se você não dá conta de programar o seu celular, o celular do seu filho, leve para alguém programar todas as restrições. Precisa ter restrições. Você precisa ter livre acesso ao celular dos seus filhos. Isso não tem nada a ver com a privacidade deles, tem a ver com a educação e responsabilidade sua. Lá na frente você vai liberar essa história, mas hoje não. Né? Não tem, não tem nada de invasão de privacidade, nada disso. Né? Tem a ver com a sua responsabilidade com o seu filho, né? Em relação a isso. E ir liberando essa responsabilidade como libera para dirigir, para beber, para sair, para tudo isso. Mas não. Hoje, uma criança de 7, 8, 9 anos tem um celular na mão. Aliás, um bebê de 1 ano está com o iPad jogando. Começa aí nesse lugar. E aí o celular privado da criança é só uma consequência desse lugar com 7, 8 anos de idade, irrestrito. Não tem que levar para a escola, tem que ter horário, vai usar de tal a tal hora, com restrição. Tem que ter tudo isso. Isso é educar. Isso é o que diz Provérbios, entende? Né? Repreenda, eduque, dê castigo no sentido de você colocar consequências sobre os atos e não terás problema lá na frente, entende? Senão você vai ter problema lá na frente. Isso é claro, né? O que a Lúcia Solange está colocando, né? Com certeza, esse foi um ser que não teve restrição, fez o que queria, do jeito que queria, da forma que queria, foi incentivado a esse lugar, não vai dar certo. Não vai dar bom. Né? Vai estar trazendo contendas para o pai e para a mãe, essa coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Jefferson, Joyce, Juramara, Rita de Cássia, Lúcia Solange. Mais alguma coisa? Ou vamos seguir? Já estou aqui com roupa de treino. Vamos malhar, pegar minha bike. Hoje, membro superior, abdominal, aquela coisa, vamos malhar, vamos suar. Alguém? Não? Silêncio é uma prece? Rita de Cássia está tão quietinha, Juramar também. Joyce chegou agora, só Hitomi. Ai, você tem o iPhone, você tem o iPad, você tem o iPlace, você tem o iQueda. iQueda. É isso aí, Hitomi. Não, silêncio é uma prece. Um beijo na alma de vocês. Hoje, mentoria do MIT. Mentoria Intensa de Tarô, MIT 4S. Vamos falar sobre as 22 trilhas de sabedoria para aqueles que estão no programa, comprar o curso. São 25 mentorias, aprende rapidamente. O quê? As trilhas da sabedoria, nada de ler cartas, etc. Isso é uma consequência de você ler as cartas e observar o que energeticamente está acontecendo à volta. Isso é uma consequência. Minha mentoria é como tudo que eu trago. É uma sabedoria. Tem uma apostila de 200 páginas, cara. Olha aqui, ó.
um apostilado lindo de 200 páginas. Então, as pessoas que adquiriram o Meet têm uma mentoria todo mês, mentoria mensal, geral. Então, hoje é o dia da mentoria dos Meet 4S, para que a gente possa estar falando a respeito das 22 trilhas de sabedoria. Um dia especial, dia 26, vamos ter que falar, vamos falar bastante coisa, tá bom? Eu preciso fazer esse curso. Eu também acho, Joyce, precisa fazer esse curso. É só adquirir, está lá na plataforma, adquirir, baby. Entra na Eduz, se quiser o link, pede para a Luzia Solange, adquire e já começa a fazer as 22 trilhas de sabedoria, tá bom? Um beijo na alma de vocês, a gente se vê nas melhores plataformas do Luiz Marcelo. Tchau, valeu!